Capítulo 511. Agindo com frieza. Do planeta Golden Gate ao planeta Aquamarine, a jornada inteira levou Anxiao 2 dias. Mesmo quando passou por Juberliub, Anxiao não foi pessoalmente buscar Frenzied Sword e os outros. Em vez disso, ele enviou uma espaçonave sob sua responsabilidade para buscá-los para que pudesse economizar o máximo de tempo possível e retornar rapidamente ao planeta Água Marinha. Os fóruns que ele havia perdido foram abertos mais uma vez e ele foi extremamente claro sobre as ações dos jogadores. Quando a espaçonave alcançou o planeta Aquamarine, a cena da grande erupção do vírus acontecendo no Santuário 3 havia sido postada nos fóruns. Para os jogadores enfrentarem uma crise repentina, essa foi uma boa notícia para o grande mecânico An, que percebeu que era uma oportunidade. Depois de deixar o planeta Água Marinha por tantos anos, era melhor para ele aparecer de uma forma inesquecível. Como tal, ele resolutamente caiu do céu com todos os seus mercenários. Esta era a maneira mais clássica de os mercenários pousarem. Durante a versão 1.0, ele deixou para trás o nome majestoso de Black Phantom no planeta Aquamarine. Naquela época, seu nome havia ressoado por todo o planeta, e ele naturalmente não poderia voltar em silêncio. Não porque Anxiao quisesse agir de maneira destacada, mas porque isso seria benéfico para ele em seu próximo plano. Um retorno impressionante cumpriria a promessa que ele fez quando deixou o planeta e também revelaria como ele estava intimamente relacionado ao enredo da versão 2.0. Esta foi uma forma de construir a sua própria imagem e atrair jogadores para a sua facção. Além de sua própria força ser poderosa o suficiente para proporcionar benefícios a eles, sua imagem também era extremamente importante. Era como um produto de luxo. Após o acúmulo da versão 1.0, Anxiao deixou extremamente claro que tinha a vantagem de ser familiar para os jogadores. Mais importante, agir de forma legal não precisava de nenhum dinheiro. Ao ver os olhares enlouquecidos de alegria nos rostos de Bennett e dos jogadores ao redor, ficou óbvio que seu plano foi um sucesso completo. Anxiao ficou extremamente satisfeito. Você, Bennett abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Conversamos depois. Vamos primeiro cuidar das coisas aqui. Tudo bem. Bennett só aguentava com o estômago cheio de dúvidas. Ele estava extremamente curioso sobre os encontros de Anxiao na galáxia. Afinal, ele não podia assistir aos vídeos de Boom It Dog. Não se preocupe, já lidei com situações como essa várias vezes. Apenas me entregue. Anxiao deu um tapinha nos ombros de Bennett e disse com um sorriso. Agora sou um profissional. Esta não foi a primeira vez que Anxiao lidou com uma maré de feras, sendo a maré de feras em Sunil a mais memorável. Anxiao foi extremamente claro sobre a situação diante dele. Contanto que ele pudesse se livrar das feras, eles teriam tempo mais do que suficiente para derrubar aqueles refugiados. O problema é que os jogadores não conseguiram parar a maré besta. No entanto, para seus mercenários, deter a maré da besta era moleza. Uma vez, ele não era poderoso o suficiente e sentiu que a natureza selvagem do planeta Água Marinha era extremamente perigosa. Mas depois de passar um longo tempo na galáxia, sua visão estava mais elevada, e aquelas feras no planeta Água Marinha não eram nada para ele. Sua força era suficiente para vagar sem obstáculos no planeta. O grupo mercenário da Estrela Negra liberou sua força total, e algumas centenas de canhões de luz varreram a maré bestial. Grandes bolas de fogo explodiram ao redor como mísseis sendo lançados de um ataque aéreo. Com cada onda de suas armas, as feras seriam divididas em duas e cairiam sob suas lâminas. A comoção da batalha havia coberto até mesmo os gemidos miseráveis das feras. Uau! Erlows acenou com sua lâmina cortadora de navio de guerra de 10 metros de comprimento e girou-a como um ciclone. Qualquer animal que se aproximasse dele seria imediatamente dividido em dois, e ele era como um moedor de carne. Uau! A velocidade de Serrind deu a ele mais de 10 pós-imagens, e ambas as adagas estavam cobertas pela escuridão. Serrind era como uma cobra voadora enquanto serpenteava pela maré da fera, deixando para trás um pequeno ferimento na superfície da pele das feras. No entanto, sua arma já havia penetrado o coração das feras, e embora fosse apenas um pequeno ferimento, a única facada que ele deu já havia causado graves hemorragias internas nas feras. Cada besta apunhalada por ele desabaria no chão no momento seguinte. Seus ataques não tiveram o menor traço de intenção de matar, mas foram extremamente violentos. Bang bang bang! O som de tiros de canhão ecoou de Ginette, que era como uma fortaleza que havia liberado todo o seu poder de fogo. Todas as armas de fogo em seu corpo estavam estendidas, e de 20 a 30 canos podiam ser vistos. Uma saraivada de tiros de canhão caiu como chuva e destruiu tudo à sua frente. Seu rosto já estava vermelho de excitação. Para ela, a alegria de abrir fogo não perdia para o sexo. Rugido. Do outro lado, Armon soltou um rugido e todo o seu corpo inchou. Seus músculos aumentaram como uma esponja sendo injetada com sangue, e seu cabelo originalmente denso foi dividido por seus músculos. As artérias podiam ser vistas saindo de todo o corpo, e ele parecia um mini gigante vestindo um manto de peles de fera. Seu corpo era até um pouco maior do que aqueles animais. À sua frente, as bestas do tamanho de elefantes de repente pareciam cães um pouco maiores. Ele segurou um machado preto do tamanho de uma porta. Ele lançou ataques violentos um após o outro e lutou como um guerreiro. Muito em breve, seu corpo inteiro estava coberto de sangue. Boom boom boom. Besta após besta foi enviada voando por ele antes de cair pesadamente no chão. A técnica de batalha de Armon era extremamente madura. Suas ações eram violentas, mas também tinham um estranho senso de beleza. Foi a combinação perfeita entre força e beleza. Um corpo que fortalece a habilidade espera e subclasses pertencentes a guerreiros.
Pode-se dizer que ele era outro tipo de pugilista ainda mais violento e brutal. Muitos dos jogadores não tinham a capacidade de interferir na luta e começaram a registrar a batalha às pressas. Eles assistiram a tal ponto que seu sangue ferveu com sua excitação sendo elevada ao auge. A força daqueles oficiais de grau B excedeu em muito o padrão do planeta Água Marinha, e era como assistir a um filme. A chegada repentina de Black Star foi uma grande surpresa, e seu método de aparecer com drop pods era muito legal. Ele havia literalmente descido do céu como o portador da justiça. Anxiao observou a situação por um momento antes de decidir que não precisava fazer nada. Com sua força atual, ele seria capaz de dar aos jogadores um choque mental ainda maior. No entanto, após algumas considerações, ele decidiu desistir dessa ideia. Era melhor para ele dar aos jogadores algum espaço para a imaginação e manter uma fachada misteriosa. Só então seu fator de frieza irromperia na atmosfera. Uma crise repentina que era extremamente difícil de lidar foi facilmente resolvida pelo Black Star Mercenary Group. Todos os animais foram mortos e sua carne poderia secar para resolver a atual crise alimentar. Sem a maré de besta louca, os jogadores poderiam facilmente subjugar os refugiados que haviam adoecido. Após alguns cálculos, menos de 100.000 pessoas morreram, o que era muito melhor do que o pior cenário. Pelo menos, se eles estivessem considerando apenas os números. Olhando para a pequena montanha de cadáveres à sua frente, Bennett não conseguia sentir a menor alegria. O exterior do santuário estava em ruínas e Bennett ignorou temporariamente Anxiao para ordenar aos guardas que limpassem o campo de batalha. Sua personalidade de lidar primeiro com os assuntos importantes era algo que Anxiao admirava. A missão urgente finalmente acabou e a recompensa era de mais de 100.000 pontos de progresso. Todo o progresso que havia sido perdido foi recuperado. Milhões de jogadores cercaram Anxiao e os outros com entusiasmo. Desde que Anxiao deixou o planeta, apenas os jogadores profissionais podiam gostar de interagir com ele, e eles realmente tinham inveja disso. Agora que o Black Star finalmente voltou, todos os jogadores ficaram tentados a ir em frente e tocá-lo. Os jogadores não eram estrangeiros para o Black Star Mercenary Group. Afinal, os vídeos de Boom It Dog tiveram muitos espectadores. No entanto, o grupo de mercenários atual era obviamente diferente do último vídeo antes da atualização. Quem sabe o que aconteceu durante o período de atualização? O Black Star Mercenary Group claramente tinha alguns novos oficiais. Os jogadores reconheceram apenas alguns deles, como Erlows e Aroshia. Eles não puderam deixar de estudar os outros mercenários com curiosidade. A armadura deles é tão suave. Tanto os Sunius. Todos eles estão trabalhando para a Black Star agora? Alguns jogadores notaram Sylvia imediatamente. Uau, aquela garota é tão jovem e bonita. Eu dou a ela um 9,5. Existem tantas criaturas cabeludas. Alguns jogadores tiveram vontade de vomitar no momento em que viram os homens fera de Luan, que eram muito mais altos do que os outros. No entanto, Armon olhou para eles com um olhar estranho em seus olhos cheios de desejo e excitação. Esses jogadores imediatamente sentiram suas nádegas apertarem e seus couro cabeludo ficarem dormentes enquanto se escondiam na multidão. Na verdade, sempre que Armon via alguém, o primeiro pensamento que lhe ocorria era puxar a outra parte para sua liga de guerra. Assim, ele ficaria cheio de desejo sempre que visse alguém. Ele não tinha fetiches estranhos. Muitos dos mercenários eram bastante repulsivos e, em comparação, a presença de homens e mulheres atraentes era ampliada. Por exemplo, Feidin atraiu imediatamente os olhares de mais da metade das jogadoras. Esse homem é tão bonito. Feidin percebeu os olhares das jogadoras e olhou para eles com um sorriso caloroso e ensolarado. Aos olhos daquelas jogadoras, o mundo de repente parecia mais brilhante e seus corações derreteram. Oh meu Deus, ele é desumanamente bonito. Eu acho que estou apaixonado. O coração de solteira deste velho está prestes a explodir. Anxiao se virou para dar uma olhada e sentiu como se bolhas pudessem ser vistas acima das cabeças das jogadoras enquanto elas transbordavam de amor. Ele nunca tinha imaginado que Feidin teria tal uso. A maioria das jogadoras era mais emocional e suas opiniões eram diferentes das dos jogadores. Entre praticidade e beleza, eles preferiram esta última. Assim, o lindo Feidin foi o calcanhar de Aquiles de todas as jogadoras. Deixar Feidin atrair as jogadoras tornará minha facção mais atraente. Trazê-lo estava certo, de fato. Anxiao acenou com a cabeça e de repente se sentiu como se fosse um cafetão, sendo Feidin a cortesã mais popular sob seu comando. Ele normalmente não pensava muito, mas depois de ver os jogadores, Anxiao ficou radiante. Afinal, eram carteiras ambulantes. Enquanto todas as jogadoras olhavam para Feidin, Anxiao não se importou nem um pouco. Enquanto isso fosse benéfico para seu plano, Anxiao não deixaria sua confiança em seu próprio carisma ser abalada. Como a série Black Star de Boom It Dog foi feita como um drama de televisão, os jogadores de Planeta Aquamarine estavam extremamente preocupados com o desenvolvimento do Black Star Mercenary Group. Eles ficaram entusiasmados ao descobrir as histórias desses novos oficiais e seus corações estavam ardendo de curiosidade. Ao mesmo tempo, os mercenários também observavam os jogadores. Por que as pessoas da cidade natal do meu professor estão nos olhando com olhares tão estranhos? Sylvia sussurrou suavemente. Algum de vocês tem esse sentimento? Não é muito normal? Feidin disse. Os jogadores que cercaram Anxiao abriram caminho e eles entraram no santuário. Depois de entrar no santuário, Anxiao observou os arredores e lamentou. Tudo está como antes de eu partir. Eu realmente sinto falta deste lugar. Espere um segundo, porque há uma estátua tão feia aqui. Quem é esta estátua? Por que ele está colocado no meu santuário? Wang Yu, venha e me dê uma explicação. Não muito longe do portão principal do santuário havia uma estátua alta de uma figura humana. Todo mundo que entrasse no santuário seria capaz de ver isso.
Anxiao percebeu isso no momento em que entrou e imediatamente se sentiu enojado. Este era o seu santuário, como poderia haver uma estátua de outra pessoa neste lugar? Além disso, a estátua era tão feia. Wang Yu avançou com suor no rosto. Enquanto ele era o atual supervisor do santuário, na frente de Anxiao, ele inconscientemente voltou à atitude de assistente e disse cuidadosamente, Sua Excelência o Fantasma Negro. Essa é a sua estátua. Já faz muito tempo que você partiu, então consegui que as pessoas o construíssem em memória. Na verdade, é muito bom. O tom de Anxiao mudou drasticamente em um instante. Os mercenários olharam para a estátua antes de olhar para Anxiao enquanto balançavam a cabeça. O que é isso? Não se parece em nada com o Black Star. Esta é obviamente a estátua de um humano comum. Nem sabemos de que espécie é nosso capitão. Professor, você é muito famoso na sua cidade natal? Sylvia perguntou curiosa. Nesse momento, Bennett finalmente teve algum tempo. Ouvindo essa pergunta, ele não pode deixar de balançar a cabeça. Black Phantom não é apenas famoso. Ele é uma lenda neste planeta. Os mercenários se entreolharam. Lenda? Eles estavam um pouco curiosos sobre o passado de seu capitão. Black Phantom? Os olhos de Sylvia se arregalaram e ela se virou para olhar para Anxiao. Acontece que seu apelido sempre foi tão horrível. Achei que fosse uma exceção. Você acha que tenho sido muito tolerante com você recentemente? Se você deseja copiar livros teóricos, pode me informar diretamente. Posso garantir que o seu próximo ano será extremamente gratificante. Anxiao revirou os olhos e beliscou as bochechas de Sylvia, fazendo-a gritar de dor. Após a conversa casual, Anxiao não se esqueceria dos assuntos importantes. Ele então se virou e perguntou a Bennett. Qual é a situação agora? A calamidade que você previu realmente aconteceu. Caramba, vamos continuar com isso na sala de conferências. Bennett então olhou para Anxiao e perguntou. Certo, como você voltou? Anxiao então parecia ter se lembrado de algo. Você me lembrou de algo. Espere um momento. Ele então tirou seu comunicador e apertou alguns botões. Estrondo. A pressão do vento desceu repentinamente e uma grande nuvem de poeira e areia foi levantada. Sombras começaram a aparecer no chão, que se expandiram rapidamente, cobrindo mais da metade do santuário. 10 ou mais espaçonaves pairaram sobre o santuário e cobriram metade do sol. Foi realmente uma visão majestosa. Esta era a frota que Anxiao trouxera com ele. Ele não queria estacioná-los fora da atmosfera e, portanto, os convocou e estacionou acima do santuário. Essa comoção foi de 100 a 1000 vezes maior do que as cápsulas de queda. Os jogadores no chão ergueram os olhos com o queixo caído em choque. Capítulo 512. Reunião. As naves espaciais flutuaram acima do santuário silenciosamente como uma fortaleza voadora. Enquanto os que estavam no solo olhavam para o céu, eles só podiam ver a enorme base da espaçonave e o brilho azul claro do estabilizador antigravidade em forma de anel. Esta não foi a primeira vez que os jogadores do planeta Aquamarine viram uma nave espacial. Quando Anxiao deixou o planeta Aquamarine, eles também testemunharam uma nave espacial descendo. A história se repetiu. No entanto, desta vez, não era uma única nave, mas uma frota inteira de espaçonaves. Embora naves espaciais pudessem ser vistas em todos os lugares nos vídeos de Boom It Dog, o impacto visual de vê-las pessoalmente foi muito diferente. Todos os jogadores levantaram suas cabeças com olhares de entusiasmo, e alguns deles começaram a gravar a cena. A força de Anxiao era definitivamente muito maior do que antes. Embora ele não tenha agido pessoalmente, sua capacidade de comandar tantas potências significava que ele deveria ser ainda mais forte do que eles. A questão era, quão forte ele era? Todos os jogadores tentaram seu detectar em Anxiao, e a interface ainda estava cheia de pontos de interrogação. O nível de perigo ainda era Fatally Dangerous, e era como se houvesse uma pena puxando as cordas do coração dos jogadores, com a coceira penetrando profundamente em seus ossos. Todos estavam extremamente curiosos sobre a força de Anxiao. Eu realmente quero saber. Anxiao se virou para olhar para o pasmo Wang Yu e perguntou com uma expressão calma. Você não tem nenhum problema com a minha nave parar acima do santuário, certo? Wang Yu balançou a cabeça vigorosamente enquanto enxugava o suor. Não que ele não tivesse problemas, mas ele não ousou ter problemas. Anxiao olhou para Bennett e disse, vamos. Podemos conversar enquanto caminhamos. E isso. Bennett estava com o rosto chocado. Depois de 2 anos sem conhecer Anxiao, Anxiao lhe deu muitas surpresas. O que Black Phantom passou no universo? Uma sensação de esperança acendeu em seu coração. Black Phantom disse que estava entrando no universo para encontrar uma maneira de resolver a calamidade. Como o Black Phantom estava de volta, isso deveria significar que a solução foi encontrada, certo? A grande multidão então entrou no distrito central do santuário. Anxiao resolveu primeiro o problema de Bennett e decidiu deixar os jogadores pendurados. Não havia necessidade de ele ficar ansioso. De qualquer forma, eles não foram capazes de correr para lugar nenhum. Ele deixaria o impacto de seu retorno ferver primeiro nos corações dos jogadores. Era como a lógica de permitir que uma bala voasse por uma distância. O grande mecânico An nunca fora uma pessoa impaciente. A impaciência não permitiria que ele pegasse uma presa que valesse a pena. Anxiao fez com que os outros mercenários esperassem do lado de fora e apenas trouxe os oficiais para a sala de conferências. Emerald Grass já estava esperando dentro da sala de conferências. Ela avaliou Anxiao com uma expressão complicada e perguntou, você me salvou da Ilha do Sino da Morte naquela época, mas não acredito que o motivo que você me deu seja real. Não sou o único farmacêutico, mas você me escolheu entre todos os farmacêuticos. Você previu que eu seria capaz de desenvolver o supressor com minhas habilidades?
Tente adivinhar, Anxiao respondeu. Emerald Grass franziu a testa. Ela não se importava de ser usada em troca de sua liberdade, mas não gostava da sensação de ser mantida no escuro. Ela originalmente queria continuar interrogando Anxiao, mas no momento em que seu olhar encontrou os olhos de Anxiao, ela sentiu uma pressão imensa de seu olhar, como uma grande pedra sendo pressionada contra seu peito. A aura de Anxiao era muito mais poderosa do que antes. Ela só conseguiu morder os lábios e engolir as palavras em sua língua. Bennett pigarreou antes de mudar de assunto. Assim como você viu, a calamidade que você previu se tornou realidade. Nós o chamamos de desastre da mutação. Espero que tenha voltado porque encontrou a solução para esta calamidade. Com o nível tecnológico do planeta Aquamarine, é impossível para nós resolver esta calamidade. Nem mesmo conseguimos detectar o vírus. Descreva a situação para mim. Anxiao acenou com a cabeça. Por causa de sua influência, o processo exato do desastre da mutação foi diferente de sua vida anterior. Por exemplo, sua vida anterior não teve o Santuário 3. Embora a história fosse diferente, o cerne da questão era o mesmo. Contanto que o núcleo fosse o mesmo, Anxiao não estava preocupado com a mudança do enredo. Depois de passar 10 minutos, Bennett explicou brevemente a situação atual no planeta Água Marinha. A situação ainda é otimista e voltei a tempo, disse Anxiao. Bennett fez uma pausa antes de perguntar. O que você passou no universo? Ele finalmente teve a chance de fazer essa pergunta. Ele queria saber como Anxiao havia construído sua própria organização, os eventos que encontrou, seu status atual e assim por diante. Ele tinha o estômago cheio de perguntas. Atualmente sou um mercenário e estes são meus camaradas. Anxiao apontou para seus oficiais que estavam jogando cartas de Wine de tédio. Aquele bando de mercenários realmente não podia estar falando sério. Eles nem se importaram com a situação da calamidade. De qualquer forma, como o capitão estava lá para cuidar de tudo, não havia necessidade de se preocupar em nada. Anxiao descreveu brevemente suas experiências, mas Bennett ainda estava chocado quando ouviu a descrição. O tamanho do universo estava realmente fora de suas expectativas. Enquanto ele ficou para trás no planeta Aquamarine por causa de sua responsabilidade, Bennett não podia mentir para si mesmo. Ele realmente queria visitar o universo no fundo de seu coração. Bang! Naquele momento, a porta se abriu de repente e Aurora entrou correndo na sala. Seu olhar passou por todos os oficiais e imediatamente pousou em Anxiao, que estava sentado ao lado da porta. Com o rosto surpreso, ela pulou direto no abraço de Anxiao e apertou sua cintura com força. Você finalmente voltou. Eu realmente senti sua falta. Aurora parecia uma gatinha deitada no peito de Anxiao enquanto revelava uma expressão calma. Além de ela era a mais próxima de Anxiao e dependia muito dele. Sentindo o corpo quente em seu abraço emanando uma fragrância suave, Anxiao não suportou afastá-la e sorriu desamparado. Ele só podia permitir que ela o abraçasse enquanto ele acariciava seus cabelos e dizia com um sorriso caloroso. Você se tornou. Tosse, você cresceu. A aparência de Aurora era extremamente diferente de 2 anos atrás. 2 anos atrás, ela era fraca e magra, com a pele extremamente pálida, e precisava se locomover em uma cadeira de rodas. Hoje, sua pele estava brilhando com brilho e ela estava extremamente saudável. Toda a sua cabeça estava coberta por cabelos dourados e brilhantes, e ela estava mais alta do que antes. Ela avançou como um tigre vivo e não precisava mais de uma cadeira de rodas. Suas habilidades em Esper garantiram-lhe uma vigorosa força vital. Esta cena atraiu o olhar de todos os oficiais enquanto eles olhavam em estado de choque. Quem é essa garota? Ela é realmente tão próxima do Black Star. Será que nosso capitão já é casado? Anxiao deixou Aurora abraçá-lo por mais alguns segundos antes de agarrá-la e perguntar. Onde está sua irmã? Eu a trouxe junto. Ela originalmente não queria vir. Aurora deu uma risadinha. Tá. Ila entrou na sala. Olhando para Anxiao, ela disse inexpressivamente. Você finalmente voltou? Estou de volta por causa de coisas que sinto falta. Anxiao sentiu um certo ressentimento por parte de Ila e ficou um pouco surpreso. Ila não disse mais nada e jogou algo nele. Anxiao pegou a chave e deu uma olhada. Na verdade, era a chave de seu esconderijo secreto, que ele havia passado para Ila antes de partir. Sua chave, disse Ila. Não, é a sua chave. Anxiao jogou de volta. Ila pegou a chave antes de atirar nas costas de Anxiao. Já que você voltou, não preciso dessa chave. Anxiao dera essa chave a Ila para que ela pudesse se esconder em caso de emergência. Para ela dizer essas palavras, ela obviamente queria dizer que não enfrentaria nenhum perigo agora que Anxiao estava de volta. Embora ela não tenha dito isso diretamente, foi o que ela sentiu. Você realmente confia tanto em mim? Anxiao ergueu uma sobrancelha. Então por que você não saiu comigo? Essa foi minha escolha. Os lábios de Ila se contraíram. Seu olhar então passou pelos policiais, parando ligeiramente ao ver Aroshia, Sylvia e Ginette. Achei que você ficaria muito feliz quando me visse, disse Anxiao, desamparado. Quem é você para mim? Por que eu preciso ser feliz? Ila perguntou. Naquele momento, Sylvia disse com insatisfação. O professor está de volta para salvar todos vocês. Como ousa falar assim com ele? Quando essas palavras foram ditas, todos olharam com uma expressão estranha. Sylvia não entendia o que estava acontecendo e se encolheu com a voz ficando mais suave. Por que todos vocês estão olhando para mim? Eu disse algo errado? Você pode ficar quieto. Erlous revirou os olhos. Venha, vamos continuar jogando. Essa moça deve ser cega. O capitão está conversando com um velho conhecido de sua cidade natal. O que isso tem a ver com você? É óbvio que essa senhora ruiva está choramingando para o capitão. Por que você não pode simplesmente permanecer em segundo plano silenciosamente? Ninguém vai dizer que você está mudo se não disser nada. Toc.
Bennett bateu na mesa com os dedos e disse insatisfeito. Ila, não crie problemas por um momento. Estamos falando sobre algo importante. Ila se sentou ao lado de Anxiao. Ela então enviou uma energia tênue de cor vermelha em direção ao rosto de Bennett. Ela estava insatisfeita com o uso das palavras criar problemas. No momento em que se sentou, ela começou a brincar com a máscara preta que Anxiao havia colocado na mesa. Essa máscara a lembrava do líder anterior da organização germinal. Ila não perdia a paciência sempre que pensava naquele homem. Já fazia 2 anos e ela estava muito mais calma do que antes. Ela não seria tão facilmente agitada por eventos passados. Tosse, de volta ao nosso tópico principal. Bennett esfregou o rosto ligeiramente entorpecido e disse com uma expressão séria. Você tem uma maneira de resolver o desastre da mutação? Anxiao bateu na mesa lentamente e, olhando para os olhares de expectativa das pessoas ao seu redor, sorriu. Sim. Capítulo 513. A verdade do desastre de mutação. Os olhos de Bennett brilharam e ele ficou radiante. No entanto, vou demorar e preciso convidar outras pessoas. Só podemos levar as coisas devagar, disse Anxiao. Eu investiguei a verdade sobre o vírus e sua teoria. Embora vocês chamem de vírus, seu nome oficial é Mutation Source. É uma arma biológica especial e extremamente rara. A razão de estar no planeta água marinha é que alguém intencionalmente colocou a fonte de mutação no planeta. Quando essas palavras foram ditas, Bennett ficou surpreso. O Mutation Disaster foi realmente criado por homens. Foi inacreditável. Exatamente que tipo de organização gostaria de fazer uma coisa dessas com o planeta Aquamarine? Com tanta força, eles definitivamente devem ser uma organização poderosa na galáxia, e o planeta Aquamarine não era mais do que um planeta atrasado para eles. Por que eles devem colocar tal arma biológica no planeta? Eu sei quais são todas as suas dúvidas, e o motivo por trás disso é muito complicado. É impossível explicar o motivo em poucas frases. Você só precisa saber que o planeta Aquamarine se tornou uma peça de xadrez inocente entre a batalha de 2 organizações galácticas. Anxiao então parou por um momento e permitiu que Bennett e os outros presentes absorvessem totalmente a informação antes de continuar. Eu sei que o surgimento do vírus da mutação levou todos vocês a acreditar que a fonte da mutação funciona na mente dos indivíduos. Todos vocês estão completamente errados. A fonte de mutação não é um vírus comum, tem uma consciência. Pode até ser considerada uma forma de vida especial que tem apenas uma habilidade: influenciar micro-organismos. Micro-organismos? Bennett ficou pasmo por um momento. A explicação de Anxiao sobre o vírus da mutação estava realmente fora de suas expectativas. Todos os indivíduos infectados mostraram uma mudança em suas personalidades e ações, mas na verdade não estava relacionada com suas mentes. Anxiao ponderou por um momento antes de perguntar. Quando você quer comer, é você quem quer comer ou é o seu corpo que quer comer? Deve ser o meu corpo. Por que eu comeria se não estivesse com fome? Bennett então caiu em um curto atordoamento e parecia ter entendido algo. Esta é a lógica. Frequentemente, a fonte de seus pensamentos são, na verdade, as necessidades de seu corpo, não o que você deseja. São os micro-organismos em seu corpo dizendo o que eles querem. Os micro-organismos em seu corpo realizam certas ações para enviar hormônios, e seu cérebro recebe o sinal. É daí que vem o desejo de comer, respirar e todos os outros desejos básicos. Você acha que seus pensamentos estão controlando seu corpo, mas muitas vezes, são os micro-organismos em seu corpo que estão controlando seus pensamentos. Muitos conflitos fisiológicos que acontecem em nosso corpo se devem ao conflito entre as necessidades de micro-organismos e bactérias em nosso corpo. A saúde do corpo também depende da reação das bactérias em nosso corpo. Se eles estiverem bem, então nossos corpos ficarão bem. No entanto, os micro-organismos não têm consciência. Nossas ações também influenciarão os micro-organismos. Podemos optar por suprimir os desejos do nosso corpo e acabar sendo doentios. Embora pareçamos ser um indivíduo, somos na verdade um sistema completo. A fonte de mutação controla os micro-organismos em nosso corpo, controlando assim nossos desejos básicos. Ele secreta dezenas de vezes a quantidade normal de enzimas para dar ao nosso cérebro um estímulo intenso. Não tem nenhuma relação com nossos pensamentos e não é capaz de controlá-los. No entanto, pode nos influenciar em um nível biológico, usando o desejo de destruir, o desejo sexual, a fome, a tristeza e muitas outras emoções para direcionar nossos pensamentos e causar uma grande mudança na personalidade. Você pode até acabar pensando que esses pensamentos pertencem a você, pois você ainda é o seu eu normal durante o surto do vírus. O motivo pelo qual o vírus não pode ser detectado no indivíduo infectado é porque o vírus não existe. O chamado vírus são os micro-organismos necessários para a sobrevivência de uma pessoa. Anxiao entendeu a fonte de mutação. Afinal, ele havia passado por essa missão na vida anterior e teve uma profunda impressão do acontecimento. Em seu nível atual, sua consciência já poderia existir independentemente, mas os órgãos que eram usados para controlar sua consciência seriam afetados. E se ele quisesse ser imune à fonte de mutação? Muito simples. Ele apenas tinha que transferir sua consciência para uma máquina e desistir de seu corpo e dos sentidos. Com sua consciência separada e vivendo no cérebro de uma máquina, seria impossível que a máquina fosse afetada pela fonte de mutação. Incluindo Ila, os do planeta Aquamarine ficaram chocados. Então, essa é a teoria por trás do vírus da mutação, murmurou Emerald Grass. Quais são seus parâmetros exatos?
Por exemplo, como se espalha? Qual é a força de seu controle? Além disso, o que é especial sobre o Rhodes Van Leeuwen? Por que é imune ao vírus da mutação? Anxiao estalou os dedos e chamou os irmãos Volga. Mostre uma foto daquela folha para eles. Emerald Grass mostrou uma foto e, depois de dar uma olhada, o irmão mais velho do Volga respondeu com um tom calmo. Não é esta a grama serena? Esta é uma matéria-prima para a medicina Focus. Emerald Grass ficou atordoado. O que ele quer dizer? O que ele quis dizer é que esta folha de leão de Rhodes é um ingrediente usado pelos magos. Apenas um mago será capaz de extrair os efeitos desta folha. O efeito do Focus Medicine é permitir que um mago entre em um estado especial de extrema calma. Todas as suas emoções serão suprimidas e as várias partes do cérebro relacionadas às emoções serão temporariamente interrompidas. Esta é a razão de sua imunidade. Independentemente de como o vírus da mutação tenta enviar hormônios, o cérebro não sentirá nenhum desejo. Essa é a teoria por trás do seu supressor. Todos imediatamente chegaram a uma conclusão. Depois de um tempo, Aurora de repente perguntou em um tom estranho. Existe realmente magia neste mundo? Anxiao tinha uma expressão de desamparo no rosto, mas não queria revirar os olhos. Esta foi considerada uma informação extremamente comum na galáxia. A capacidade de uma civilização tecnológica de aceitar coisas novas era realmente fraca. Sua visão do mundo era muito estreita e eles realmente precisavam ampliar seus horizontes. Depois de parar por um momento, Anxiao continuou sua explicação. Na verdade, a fonte de mutação não se espalhará. Tem um corpo principal e pode estar escondido em qualquer parte do planeta. Com o corpo principal como núcleo, sua consciência será capaz de cobrir uma grande região. Nesta região, ele é capaz de detectar qualquer forma de vida e controlar seus micro-organismos. É como uma habilidade ampla do Esper. Além dos seres vivos na Terra, até mesmo os seres vivos no oceano serão controlados por ele. Além disso, os Super são resistentes ao seu controle e não serão afetados facilmente. No entanto, seu alcance e força de controle aumentarão conforme a fonte de mutação cresce. A região de controle da fonte de mutação é na verdade um novo sistema vivo. Toda a região de controle é como um grande corpo. Faz apenas um mês ou mais desde o primeiro surto do vírus. A fonte de mutação acaba de entrar em seu estágio de criança desde a sua infância. A violência confusa em todo o mundo é apenas sua ação subconsciente, sem qualquer propósito ou motivo. Quando amadurecer, também se tornará mais inteligente e suas ações gradualmente terão um propósito. Essa será a verdadeira calamidade e eu também estarei desamparado. Portanto, o tempo está apertado. Anxiao não disse mais nada. Essas palavras já haviam permitido que todos entendessem a gravidade do problema. A expressão de Bennett era solene e ele disse com um tom grave. Então o que devemos? Não, o que você está planejando fazer? Ele sabia que não seria capaz de resolver o problema com sua própria organização, e a única escolha seria colocar suas esperanças em Black Phantom. Ele deveria ser chamado de Black Star agora. Tenho meus próprios planos, mas antes de colocá-los em prática, há algo que preciso fazer primeiro. Primeiro, levarei meus subordinados ao local onde os materiais do supressor são cultivados. Deixe os magos sob mim substituírem todos vocês no cultivo dos materiais. Eles serão capazes de aumentar muito o rendimento. Anxiao sorriu. Também temos que lidar com os refugiados que ficaram inconscientes. Além disso, pode haver mais novidades no futuro. Eu entendo você e sei que é impossível para você ignorá-los. Eu sabia que você me entenderia. Afinal, somos do mesmo tipo. Bennett sorriu e sentiu uma pedra pesada sendo retirada de seu coração. A sensação familiar de química entre os dois havia retornado. Por outro lado, enquanto Anxiao estava explicando o desastre da mutação para os que estavam no santuário, seu retorno foi detectado pelos satélites das 6 nações. Todas as imagens de seu retorno foram enviadas de volta sem nada ser perdido. Os escalões superiores das 6 nações foram abalados. Eles ficaram completamente chocados. Capítulo 514. Tempo para a colheita. Por causa do incidente da organização germinal, as informações relacionadas ao Black Phantom eram de grande importância, e todos nas várias organizações de inteligência reconheceram o Black Phantom. O primeiro oficial da inteligência que recebeu a imagem de satélite quase pensou que tinha visto incorretamente. Anxiao, que havia ido para a galáxia 2 anos antes, havia retornado repentinamente. Além disso, ele havia retornado de uma maneira tão chocante. O que estava acontecendo? Embora mais da metade da força das 6 nações tenha sido reduzida pela calamidade, elas mantiveram suas redes de inteligência. A inteligência foi enviada rapidamente e, não muito depois, uma gravação completa estava sendo tocada na reunião entre os escalões superiores das 6 nações. Após assistir à gravação, todos os escalões superiores presentes permaneceram em silêncio com um clima pesado no local. Eles sempre pensaram que apenas Godora viria em seu socorro. No entanto, Anxiao trouxe uma frota e desceu do nada. Anxiao apareceu sem que as 6 nações fizessem qualquer preparação. Os escalões superiores das 6 nações estavam realmente sem palavras. Black Phantom está de volta e ele trouxe uma frota inteira com ele. Depois de ir para a galáxia há 2 anos, eles não ouviram nenhuma notícia sobre o Black Phantom. No entanto, eles nunca imaginaram que Anxiao ainda estaria vivo e realmente teria uma força incrível em suas mãos. Os mercenários sob o comando de Anxiao realmente chocaram os escalões superiores das 6 nações. Com sua visão limitada do mundo, eles sentiram que a força que Black Phantom uma vez exibiu já estava no auge do mundo. No entanto, eles nunca imaginaram que Anxiao traria de volta algumas centenas de especialistas de fora do planeta para atualizar sua compreensão da palavra força.
Além disso, ele trouxe mais de 10 naves espaciais com ele. Com apenas esta força sozinha, foi mais do que suficiente para varrer todas as suas 6 nações. Quando An Xiao entrou na galáxia naquela época, eles já haviam ficado atordoados uma vez. As 6 nações também queriam entrar na galáxia, mas não tinham a tecnologia para isso. Eles não foram capazes de construir uma nave espacial e Ghidorah ignoraria todos esses pedidos. Como tal, eles só podiam cerrar os dentes e assistir com inveja. Eles não sabiam o que An Xiao tinha feito na galáxia. No entanto, os escalões superiores das 6 nações foram extremamente claros em um ponto. O reino do Fantasma Negro excedeu em muito o deles. Embora as 6 nações tenham dado grande importância ao Fantasma Negro do passado por causa de sua contribuição para a destruição da organização germinal, eles ainda achavam que o Fantasma Negro pertencia ao mesmo nível que eles. Usando uma analogia, era como se todos fossem colegas de classe. As 6 nações eram como alunos que sempre pontuaram acima de 90 marcas, mas Black Phantom foi um artilheiro que sempre marcou a pontuação máxima. No entanto, eles ainda estavam na mesma classe. Mas agora, Black Phantom já havia se tornado um pequeno estudante gênio que poderia pular notas. Ele era como uma carpa que saltou pelo portão do dragão e não pertencia mais ao mesmo nível. Alguns dias atrás, eles estavam hesitando se deveriam fazer um movimento contra o Santuário 3. Agora, eles não precisavam mais refletir sobre este assunto. Na verdade, os escalões superiores das 6 nações deram um suspiro de alívio. Felizmente, esse sujeito havia voltado no tempo. Se eles não tivessem sido capazes de controlar suas tentações e ele voltasse, provavelmente teriam sido erradicados. Os escalões superiores das 6 nações não ousavam mais ter qualquer pensamento sobre o supressor, mas outro pensamento veio às suas mentes. E se eles procurassem a ajuda do Fantasma Negro? Ghidorah ainda não havia chegado, mas Black Phantom havia retornado com uma frota. Aos olhos das 6 nações, tanto An Xiao quanto Ghidorah eram organizações galácticas muito superiores ao planeta Água Marinha. Além disso, o planeta Aquamarine era sua cidade natal e era provável que ele ajudasse. Já que eles não podiam contar com Ghidorah, por que não tentar Black Phantom? Ao mesmo tempo, os jogadores do santuário compartilhavam animadamente seus vídeos gravados nos fóruns. O quadro do planeta Aquamarine foi atualizado rapidamente com o nome Black Star sendo uma das palavras-chave mais populares. Houve muitas versões diferentes da gravação e elas vieram de todos os ângulos diferentes. Quando os outros jogadores que não estavam no planeta Aquamarine testemunharam a aparição majestosa de An Xiao, eles foram imediatamente atraídos para o vídeo e experimentaram os sentimentos dos jogadores no santuário. Os benefícios que An Xiao trouxe na versão 1.0 ainda estavam frescos em suas mentes. Com a nova versão sendo lançada e An Xiao retornando da galáxia, ele provavelmente traria recursos da nova versão. Isso era algo que eles precisavam. Que tipo de novos benefícios o Black Star traria para eles? Só de pensar nisso todos os jogadores ficaram animados. Os jogadores que estavam online em outras regiões imediatamente abandonaram as missões disponíveis e correram em direção ao santuário. Todos aqueles que já estavam a caminho do santuário aceleraram ainda mais. Como Frenzy e Sword e os outros que estavam viajando viram todos os posts, eles odiaram o fato de não poderem voltar para o lado de An Xiao imediatamente e estavam extremamente desamparados. Todos nós seguimos o Black Star da versão 1.0. Deveríamos ser os primeiros. Os vídeos de Boom It Dog foram imediatamente compartilhados pelos fóruns, e jogadores de outros planetas novatos também vieram assistir ao show. Sua aparência realmente faz meu sangue ferver. Acho que há uma chance dessa cena ser escolhida para a divulgação da nova versão. A reportagem do Galaxy Times estava certa. Existem mais histórias para este personagem, e ele realmente apareceu na versão 2.0. Eu me pergunto se outros são capazes de se juntar ao Black Star Mercenary Group como os jogadores profissionais. Enquanto os jogadores discutiam os eventos recentes no fórum, alguém deu um palpite. Na versão 2.0, cada planeta novato será conectado à galáxia. Será que a Estrela Negra é o NPC para nos guiar pela galáxia? Algumas pessoas refletiram sobre essa possibilidade e perceberam que era extremamente provável. As 10 ou mais espaçonaves no ar seriam o melhor meio de transporte para levar muitas delas para fora do planeta. Essa suposição recebeu imediatamente grande aprovação de muitos jogadores, que pensaram que An Xiao era o personagem-chave para levá-los para a galáxia. Na região central do Santuário 3, An Xiao conseguiu os mercenários que conheciam a magia para ajudar no crescimento das matérias-primas do supressor. Com a ajuda deles, a produção do supressor aumentou muito. Atualmente, a Mutation Source ainda era jovem e os efeitos do supressor foram capazes de durar cerca de 3 meses. Quando a fonte de mutação entrou em sua próxima fase, algumas porções do supressor seriam necessárias para atingir a mesma resistência. Portanto, eles careciam muito de recursos. Salvar refugiados contribuiria para o progresso total da missão, e a missão de An Xiao também desfrutava do progresso da missão que os jogadores acumularam. No entanto, se eles permitissem que muitas pessoas ficassem no Santuário 3, não apenas o lugar ficaria lotado, o lugar desmoronaria em uma grande bagunça no momento em que o supressor perdesse seu efeito. An Xiao não queria que muitos refugiados ficassem no Santuário 3, mas Bennett definitivamente não ficaria à vontade. Na visão de An Xiao, as 6 nações tinham um grande território e com certeza seriam capazes de cuidar de muitos refugiados. As 6 nações estão definitivamente cientes do meu retorno.
Como os godoranos ainda não chegaram, é muito provável que me contatem para pedir ajuda. Eles devem entrar em contato comigo nos próximos dias, Anxiao adivinhou para si mesmo. Compartilhar o supressor com as 6 nações foi benéfico para o quadro geral. Embora ele não gostasse das outras 5 nações além do Star Dragon, havia benefícios para ele proteger as nações do planeta Aquamarine. Em sua vida anterior, havia apenas uma única grama esmeralda. Com muitos subordinados sob seu comando sendo capazes de cultivar a matéria-prima do supressor, Anxiao poderia permitir que ajudassem as 6 nações na preparação do supressor. Isso evitaria que o Santuário 3 se destacasse muito e garantiria sua segurança. Claro, ele só ofereceria ajuda se as 6 nações buscassem sua ajuda. Estava muito abaixo de seus status abordá-los para ajudá-los, e isso diminuiria o respeito que as 6 nações tinham por ele. Isso não estava de acordo com seus planos, e ele estava confiante de que as 6 nações tentariam abordá-lo. No entanto, o supressor de Emerald Grass não foi o único método para resistir ao desastre de mutação. Godora também era uma civilização mágica e eles tinham seu próprio remédio. No entanto, o remédio de Godora também estava em falta. Afinal, desperdiçar remédios para proteger bilhões de habitantes irrelevantes do planeta retrógrado era um desperdício de seus recursos. Além disso, Godora teve que cuidar de mais de um planeta. No enredo de sua vida anterior, Godora distribuiu apenas quantidades limitadas de remédios, e a maioria dos refugiados não foi capaz de apreciá-los. Os jogadores também podem ganhar dinheiro com as missões de Godora e usar o dinheiro para comprar o medicamento. A partir daí, eles seriam capazes de atender aos pedidos de alguns refugiados e aumentar o progresso total da missão. No entanto, com a influência de Anxiao, o suprimento de supressor de erva esmeralda aumentou muito e foi distribuído gratuitamente. Assim, o remédio de Godora não pareceria mais tão importante. Embora isso não parecesse muito importante, era um fator essencial nos planos de Anxiao, porque isso estava relacionado ao câmbio de moeda. Os jogadores do planeta Aquamarine estavam usando a moeda local, que não era reconhecida no universo, e Anxiao precisava do Enas. O dinheiro dos jogadores era todo ganho em missões NPC, e como eles não estavam conectados à galáxia ainda, eles não tinham nenhum Enas no momento. Assim, o alvo de Anxiao era na verdade Godora. Godora iria emitir missões para os jogadores, e a recompensa seria em Enas. Como os jogadores não precisaram gastar seu dinheiro para comprar o remédio de Godora, esse dinheiro seria economizado. Quando os jogadores viram as muitas máquinas e conhecimento avançado na loja de Anxiao, junto com o fato de que gastar dinheiro aumentaria seu relacionamento com sua facção, ficou muito claro onde esses jogadores gastariam seu dinheiro. Portanto, Anxiao não planejava vender nenhuma máquina antes da chegada de Godora, e ele apenas ensinaria habilidades e conhecimentos para ganhar experiência. Godora ainda não sabe que a fonte de mutação faz parte dos esquemas do Darkstar. Contanto que eu revele esse fato, Godora imediatamente dará mais importância a este assunto e enviará as pessoas imediatamente. Ele observou os magos fabricarem as matérias-primas enquanto ponderava sobre seu próximo passo. Darkstar plantou a fonte de mutação por causa de algum plano estratégico. Enquanto Godora não aparecer, Darkstar não aparecerá. Se eu informar Godora agora e eles correrem, a batalha entre os 2 acampamentos vai estourar e eles se tornarão competidores para arrebatar os jogadores de mim. Se não informar Godora por enquanto, terei a iniciativa e aproveitarei esse tempo para aumentar a atratividade de minha facção para os jogadores. No momento em que ambas as partes estivessem envolvidas, uma batalha definitivamente iria estourar. O período anterior foi muito benéfico para Anxiao. Ele também testemunhou a comoção nos fóruns. Como ele esperava, a influência de seu retorno estava fermentando lentamente entre os jogadores e foi extremamente benéfico para ele. Anxiao pensou um pouco e decidiu não revelar suas próprias informações e esperar que Godora fizesse o caminho por conta própria. Ele tinha a verdade sobre o Mutation Disaster em suas mãos, bem como uma cópia da Mutation Source original. Ele precisava encontrar o momento certo para entregá-lo a Godora para que ele recebesse os maiores benefícios. Este não era o melhor momento, e não havia necessidade de ele ficar tão ansioso. Meu objetivo é permitir que tantos jogadores se juntem ao meu grupo de mercenários quanto possível. No entanto, não posso permitir que ninguém participe como deseja. Eu preciso definir uma barreira para a entrada. Do contrário, vou parecer que estou desesperado. Coisas que são facilmente obtidas não serão valorizadas. No entanto, se eu quiser ter jogadores suficientes, preciso definir um requisito de entrada adequado. A única coisa de que posso ter certeza é que muitos jogadores querem se juntar à minha facção no momento. É melhor se eu puder criar alguma competição. Afinal, os vencedores costumam ser invejados, e poderei fazer do ingresso na minha facção um privilégio de que só os vencedores poderão desfrutar. Essa é a melhor maneira de fazer os jogadores levarem essa chance a sério. Depois de pensar um pouco, Anxiao apresentou um plano muito bom. Com a versão 2.0 sendo lançada, ele tinha muito mais coisas para fazer. No entanto, antes de implementar todas essas medidas, havia mais uma coisa importante a fazer. Ele precisava colher uma grande quantidade de experiência para aumentar rapidamente sua força. Anxiao estava atualmente no nível 116 e a experiência em sua interface era inferior a 100 milhões. Passou-se um ano desde que ele aumentou seu nível pela última vez, e o número de projetos em sua interface de habilidades aumentou em algumas centenas. Ele realmente precisava de muita experiência no momento. Fazia muito tempo desde a última colheita de jogadores, e ele estava coçando de excitação. Capítulo 515. Com um único corte, sua carteira será seca.
Todos os jogadores estavam reunidos na praça com suas cabeças balançando para cima e para baixo com entusiasmo. Apenas uma hora atrás, o santuário anunciou que Blackstar estava prestes a dar uma palestra na praça. Por causa disso, Bennett montou um palco temporário no meio da praça. A influência de seu retorno ainda era forte e a resposta foi avassaladora. Todos os residentes do santuário haviam chegado, e as poucas ruas ao redor também estavam completamente congestionadas. A área ao redor do palco com a melhor vista foi naturalmente dominada por todos os jogadores. Todos eles queriam ouvir o que Blackstar tinha a dizer após retornar da galáxia. Anchial saiu da região central com os mercenários o seguindo. Os olhos da multidão iluminaram-se e arderam de entusiasmo. Aonde quer que o grupo fosse, a multidão abria o caminho e era como a lendária divisão do Mar Vermelho. Anchial caminhou até o palco e os mercenários esperaram ao lado. Anchial olhou em volta por um momento, apenas para ver milhões de olhos olhando para ele. Todas as suas ações foram capturadas por aqueles muitos olhos. A expressão de Anchial estava calma. Com sua pele grossa, ele não sabia o que significava estar ansioso. Levantando uma das mãos, uma esfera comprimida rolou de suas mangas e pousou em sua palma. Ele então jogou fora casualmente. Buzz! Um raio elétrico azul brilhou. Sob os olhares da multidão, o orbe comprimido se transformou rapidamente e se transformou em um trono mecânico. Ele se sentou no trono lentamente, que então flutuou no céu, pairando 10 metros no ar. Embaixo do trono estava a luz azul sendo emanada pelos estabilizadores antigravidade. Em seguida, 3 imagens idênticas do espelho do vazio voltadas para direções diferentes apareceram atrás dele. No céu estava a formação circular da frota da nave espacial, e a praça estava bem no centro do círculo com Anchial no meio. Seu fator de frieza foi imediatamente maximizado. Puta merda, tão bonito. Verdadeiramente a aparência de um figurão. Acho que vi o segundo Imperador Dragão. Ele é realmente muito legal. Com seu olhar passando pela multidão, Anchial pigarreou e sua voz foi espalhada por toda parte com um mini-falante. Eu voltei. Estrondo. Essas simples palavras imediatamente atraiu uma grande onda de aplausos dos residentes. Como criador deste santuário, seu prestígio neste lugar era extremamente alto, e ele era ridiculamente popular. Os jogadores também foram afetados pela atmosfera, e a imagem de Anchial foi elevada a alguns degraus. Ele ergueu as mãos para sinalizar para a multidão permanecer em silêncio. Muito rapidamente, a multidão caiu em silêncio e esperou que ele continuasse seu discurso. Há 2 anos, previ esta calamidade e parti para a galáxia resolutamente em busca de uma solução. Prometi que, para minha cidade natal, voltarei para enfrentar essa calamidade com todos vocês. Hoje cumpri minha promessa. A galáxia é um lugar muito perigoso e só consegui essa força depois de passar por muitas tribulações. Você não precisa saber os perigos por trás disso, pois essa é uma dor que carreguei de bom grado em troca da capacidade de enfrentar esta crise com todos vocês. Anchial selecionou suas palavras com muito cuidado e resumiu de forma muito simples sua experiência na galáxia, parecendo que não queria falar mais sobre suas experiências. Isso imediatamente atraiu a imaginação dos residentes do santuário. No entanto, os jogadores começaram a rir em seus corações. Eles já haviam descoberto sobre a experiência galáctica do Blackstar através dos vídeos de Boom It Dog. Mesmo que ele não quisesse dizer isso, todos eles foram extremamente claros sobre sua experiência. Além disso, todos pensaram que a Blackstar não sabia disso. Muitos jogadores começaram a olhar uns para os outros levantando as sobrancelhas ou piscando com um olhar de já sabemos. Anchial olhou para os jogadores e os cantos de seus lábios se curvaram levemente. Ele propositalmente escolheu dizer essas palavras para permitir que os jogadores tivessem um senso de superioridade, porque pensavam que o entendiam bem. No momento em que eles tiveram esse pensamento, eles teriam caído em sua armadilha. Os jogadores não apenas se lembrariam dos vídeos e teriam uma impressão ainda mais profunda dele, mas também seria útil ocultar suas ações futuras. Estamos todos no meio desta calamidade e ninguém poderá ficar fora dela. Estou disposto a compartilhar o conhecimento que ganhei na galáxia para ajudar no crescimento de todos para que possamos passar por esta calamidade juntos. Os olhos dos jogadores começaram a brilhar. Depois de esperar por tanto tempo, eles finalmente esperaram por essas palavras. Podemos finalmente aprender algumas novas habilidades. Depois de dizer algumas palavras de encorajamento, Anchial guardou seu trono como um sinal de que seu discurso havia acabado. Todos os residentes do santuário se dispersaram, mas os jogadores avançaram para cercar Anchial. Já faz muito tempo, guerreiros inumanos. Posso sentir que todos vocês estão mais fortes do que há 2 anos, disse Anchial com um olhar sério, agindo como se realmente não soubesse que eles eram jogadores. Muitos dos jogadores não conseguiram deixar de pensar consigo mesmos. Você é obviamente aquele que teve a maior mudança. Depois de dizer algumas palavras para se parecer com um NPC, Anchial começou a vender as habilidades. Depois de tanto tempo, ele poderia finalmente colher aqueles jogadores adoráveis novamente, e a alegria em seu coração estava transbordando. Após a versão 1.0, os jogadores se tornaram extremamente familiarizados com a interface da loja de habilidades de Anchial. Agora que eles podiam ver sua interface novamente, eles realmente a perderam. Vender suas próprias habilidades e conhecimentos era o mesmo que um professor transmitir habilidades, e ele podia definir seu próprio preço para obter as mensalidades do jogador. As habilidades
habilidades que Anxiao colocou à venda eram principalmente habilidades mecânicas. Além disso, eram habilidades que os jogadores seriam capazes de aprender por conta própria, desde que atingissem um determinado nível. Como os níveis dos jogadores ainda estavam baixos, isso deu a Anxiao a oportunidade de ensiná-los essas habilidades antes do que deveriam. No entanto, Anxiao não ensinava aos jogadores habilidades muito importantes, como tecnologia de compressão, produção em massa e assim por diante. A maioria das habilidades que ele ensinou foi para aumentar sua afinidade de maquinário, habilidades básicas e alguns projetos de baixo nível sem importância. As habilidades de projeto sempre foram extremamente populares. Quanto ao conhecimento mecânico, além de todo o conjunto de conhecimento básico, afinal, a maioria dos jogadores nem mesmo havia aprendido todas as habilidades básicas, Anxiao também escolheu alguns poucos conhecimentos avançados não tão importantes para ensinar aos jogadores. No passado, ele não queria ensinar muitos conhecimentos avançados, mas agora que eles estavam na nova versão, Anxiao naturalmente não tinha tantas preocupações. Claro, ele não estava enganando inteiramente os jogadores, permitindo que eles aprendessem suas habilidades futuras com antecedência. Era uma espécie de situação ganha-ganha para eles. Afinal, quanto mais cedo eles os aprendessem, mais cedo poderiam usá-los. Era a mesma lógica de usar uma habilidade primeiro para que o tempo de espera terminasse mais cedo. Visto que os jogadores queriam aprender algo e ele oferecia um serviço completo, barato e conveniente, não seria melhor para ele monopolizar todo o mercado? Não havia leis antitrust para restringi-lo neste mundo, e era verdadeiramente maravilhoso. Uau, existem tantas habilidades mecânicas que eu nunca tinha visto antes. Modificação de máquina pesada, tecnologia de radar avançada. Também há mais conhecimento avançado do que antes. Os jogadores olhavam para a interface que estava cheia de habilidades e a emoção podia ser vista saindo de seus olhos. Era a nova versão, e havia tantas habilidades que eles nunca tinham visto antes. Depois que Black Star fez uma viagem para a galáxia, não apenas seu nível de frieza aumentou, os benefícios que ele fornecia também aumentaram. Como os jogadores atingiram o nível máximo no final da versão 1.0, eles só puderam aumentar os níveis de suas habilidades. Portanto, muitos deles tinham uma grande quantidade de experiência nos bolsos, e Anxiao estava visando a grande economia em suas mãos. Com o lançamento da nova versão, os jogadores não seriam avaros com sua experiência, e eles eram todos como magnatas ricos. O grande mecânico An não descansaria até que secasse todas as suas carteiras. Depois de abrir a loja por um curto período, os pontos de experiência em sua interface aumentaram rapidamente com notificações surgindo a cada segundo. Os jogadores começaram a aprender as novas habilidades sem qualquer hesitação, e eles gastaram sua experiência generosamente permitindo que Anxiao ganhasse uma grande quantia. Olhando para os pontos de experiência sendo constantemente atualizados em sua interface, Anxiao sorriu de satisfação. Depois de trabalhar duro por meio ano, ele era como um fazendeiro que estava colhendo sua colheita. Ele estava ansioso por este momento. Os pontos de experiência gerados pelos jogadores foram como um rio transbordando, nutrindo a terra seca que foi a experiência de Anxiao. Sua experiência, que era inferior a 100 milhões, aumentou rapidamente como se fosse um foguete. 200 milhões. 300 milhões. Isso foi ainda mais eficiente do que na versão 1.0. Por causa do trabalho árduo de Anxiao na versão 1.0, a proporção de jogadores mecânicos no santuário ultrapassava 30% no momento. Esse número era muito maior do que em sua vida anterior e ele tinha um mercado enorme com um poderoso poder de compra. Anxiao não colocaria o preço de suas habilidades e conhecimento muito alto, mas definitivamente também não era baixo. Em comparação com o preço da versão 1.0, que estava na casa dos milhares, os preços atuais seriam na casa das dezenas de milhares, pelo menos. Por ser a única empresa neste mercado, não havia necessidade de baixar os preços e competir no mercado. Essa era a vantagem de um monopólio. Contanto que 100 pessoas aprendessem as habilidades dele, seriam alguns milhões de pontos de experiência para ele. Dos cerca de 200 mil mecânicos, os benefícios que ele poderia obter seriam definitivamente muito maiores do que a versão 1.0. No mínimo, seriam 1 bilhão de pontos de experiência. No entanto, no nível de Anxiao, seu gasto em pontos de experiência também era extremamente alto, e seu gasto no futuro seria ainda maior. Como tal, não existiam muitos pontos de experiência. Apenas alguém como Anxiao seria capaz de aumentar o nível de potência de uma vez. Quando os jogadores atingissem seu nível, eles precisariam fazer muitas missões antes de receberem experiência suficiente para subir de nível uma vez. Além disso, eles ainda ficariam muito felizes por causa daquele único nível acima. Em sua vida anterior, o terno e jovem grande mecânico An também tinha sido assim. No final, ele gradualmente se tornou um peixe velho e salgado. Infelizmente, ele já foi um jovem enérgico, mas envelheceu ao entrar no mundo pugilista. Com a velocidade atual, devo ser capaz de obter experiência suficiente para chegar ao nível 120 hoje. Depois de atingir o nível 120, ele teria outra missão de promoção para completar. Felizmente, ele ainda tinha outro cartão de conclusão da missão em mãos e, se a missão fosse muito difícil, Anxiao estava preparado para usar apenas o cartão de conclusão da missão. Afinal, ele tinha que ficar no planeta Água Marinha por enquanto e não tinha tempo para cumprir uma missão. Ele precisaria de uma enorme quantidade de experiência para chegar ao nível 140, e colher uma vez provavelmente não seria o suficiente. O ensino de habilidades e conhecimentos não foi um evento isolado.
Se um jogador aprendesse a mesma habilidade uma segunda vez, seria equivalente a encontrar um professor para aumentar o nível da habilidade. Assim, Anxiao poderia obter benefícios em um futuro previsível e foi extremamente paciente. Ele não queria apenas uma única colheita abundante. Ele queria uma colheita duradoura que até mesmo seus filhos e netos pudessem desfrutar. Suas habilidades pessoais atenderiam naturalmente aos jogadores mecânicos, mas Anxiao naturalmente não se esqueceria das outras duas classes do planeta Água Marinha. Garantir os lucros de todas as vias era o caminho a percorrer. Todas as habilidades pertencem à classe de mecânico. Que deprimente! Black Star era um professor de mecânico, e o público mais feliz eram naturalmente os jogadores de mecânico. Seus rostos ficaram vermelhos de alegria, e eles explodiram em risadas aleatoriamente. Os jogadores de pugilista e esper só podiam assistir do lado com inveja. Quem disse a eles para não escolherem a classe de mecânico naquela época? Como teria sido maravilhoso se Black Star fosse o professor de sua classe? Uma vez que eles não puderam aprender as habilidades do Black Star, os jogadores das outras duas classes abriram a interface da loja apenas para perceber que eles eram realmente capazes de abrir a loja da facção do grupo mercenário Black Star. Não é esta a loja da facção nos vídeos de Boom It Dog? Na verdade, está aberto para nós também, certo? Eu me pergunto se podemos nos juntar ao Black Star Mercenary Group e nos tornar um deles? Talvez possamos até ser apresentados em vídeos de Boom It Dog. Todos esses itens estão esmaecidos. Podemos apenas vê-los, mas não podemos comprar. Oh, eu entendo, só podemos verificar os produtos na loja da facção, mas não podemos comprá-los se não nos juntarmos. Espere, olhe para isso. Enquanto os jogadores examinavam cuidadosamente a loja da facção, eles ficavam imediatamente radiantes. Na interface da loja da facção, além dos vários equipamentos vendidos, havia na verdade o pugilista e o Esper Advanced Knowledge. No entanto, a loja da facção só poderia ser visitada no momento, e eles só poderiam comprar os itens da loja se juntassem à facção. Além disso, o requisito para adquirir o conhecimento avançado dessas duas classes era uma favorabilidade de amigável com a facção. Isso exigia 1000 pontos de favorabilidade de facção. Black Star, queremos nos juntar ao seu grupo mercenário. Como podemos entrar no grupo? Todos os jogadores começaram a se espremer e bombardear Anxiao com perguntas. Como Anxiao sempre tentou construir sua imagem junto com os vídeos que Boom It Dog produzia, todos tiveram uma boa impressão do Black Star Mercenary Group. Vendo benefícios práticos sendo colocados diante de seus olhos, eles imediatamente quiseram se juntar ao grupo mercenário e não podiam esperar mais. Quer se juntar ao meu grupo de mercenários? Anxiao agiu como se estivesse extremamente surpreso. Depois de pensar por um momento, ele disse: isso não é impossível, mas meus membros são todas elites que foram escolhidas por meio de uma seleção rigorosa. Se a sua força pode atender ao requisito, eu dou as boas-vindas a todos vocês para se juntarem. Capítulo 516. Sentimentos não bastam, é preciso empregar uma rotina. Elite. Seleções? No momento em que esta declaração foi divulgada, muitos dos jogadores imediatamente pensaram no 30º grupo de homens verdadeiros que havia seguido o Black Star quando ele saiu e imediatamente se sentiram desanimados. Será que este é mais um teste do Black Star? Mas seus assuntos aqui não podem alcançá-lo. Se pudéssemos, teríamos ido junto com você para a galáxia externa durante a versão 1.0. Contanto que você possa provar sua força passando pelos guerreiros abaixo de mim, as portas do grupo mercenário da Estrela Negra estarão abertas para você. Anxiao simplesmente explicou antes de jogar fora a missão que ele havia preparado de antemão. Seleção de mercenários. Introdução à missão. Black Star Mercenary Group tem participado de inúmeras campanhas em todo o espaço, e todos os seus membros são grandes especialistas. Contanto que você passe com sucesso no teste, alguém pode se juntar ao Black Star Mercenary Group, tornando-se um mercenário de elite. Objetivo da missão: batalha contra um mercenário arbitrário. Recompensa: uma experiência. Facção do Black Star Mercenary Group desbloqueada. Sem Black Star Mercenary Group relacionamento. Depois de ler freneticamente, os jogadores começaram a discutir. Acontece que o Black Star não está escolhendo pessoalmente desta vez. A missão não descreve que tipo de teste de batalha será. Você acha que seria em um PVP como antes? Anxiao fez um sinal com os olhos, e o mercenário atrás carregou uma tela translúcida que havia sido preparada de antemão, erguendo-a na lateral. Apontando para a tela, Anxiao anunciou: se você deseja participar da seleção, insira suas informações aqui. Filipe atribuirá um número a cada candidato, e isso determinará seu lote nas batalhas de seleção. Preste atenção em qual você estará participando. A tela se iluminou e um círculo azul apareceu no meio, cercado por pequenas partículas flutuando. Ele balançou suavemente e Uai começou a falar. Black Star Artificial Intelligence Philip. Muito feliz por estar a serviço. Muitos dos jogadores deixaram escapar uma expressão de surpresa e moveram-se para inserir suas informações, como nome, profissão e outros detalhes. Eles receberam um número, que se representava, e muito rapidamente, uma nova interface logo apareceu na tela. Ele exibiu um novo processo de seleção e convidou algumas centenas de números à arena para fazer o teste. A tela também exibia o mercenário que hospedava a seleção atual, Erlous. Após estudá-lo, os jogadores entenderam o mecanismo de seleção envolvido. Este não foi um PVP 1 com
contra um, mas um contra muitos. Um mercenário Black Star se colocaria contra algumas centenas de jogadores, e tudo o que eles tinham que fazer era persistir por um período de tempo. Uma vez que o tempo acabou, se um não estivesse morto e ainda vivo nos limites da arena, eles teriam passado no teste e poderiam se juntar ao Black Star. Ao mesmo tempo, mais de uma seleção estaria ocorrendo. O número de pessoas em cada seleção também seria diferente, juntamente com seu oponente. Cabia ao acaso decidir qual mercenário da Estrela Negra se encontraria. O ponto mais importante era que, mesmo se alguém falhasse no desafio, eles poderiam se inscrever novamente por meio de Pilit. Não havia restrições e os desafios podiam ser continuamente entregues. Os jogadores não suspeitavam dele de forma alguma. Todos eles sentiram que este era um desafio interessante, e seus espíritos de luta foram agitados, fazendo com que mais e mais se aplicassem. Anxiao foi quem decidiu esse método de desafio. Isso era para permitir que centenas de mercenários sob seu comando ajudassem na avaliação dos jogadores, já que os mercenários estavam parados de qualquer maneira. Em vez de permitir que eles joguem cartas todos os dias durante o tempo, seria melhor usar o tempo de forma eficiente e economizar suas forças. Essa seleção foi, na verdade, apenas uma formalidade. Ele estava, é claro, ciente do padrão atual dos jogadores. Quanto mais, melhor, ele não poderia simplesmente aceitar todos os Tom, Deep e Harry que se aproximassem para cumprimentá-lo. Isso seria muito fácil. Afinal, para as facções de elite, qual delas não tinha nenhum critério? Como tal, definir uma seleção foi uma maneira inteligente, que faria os jogadores sentirem que havia um limite para ingressar no grupo mercenário. Proporcionou uma sensação de exclusividade. Ele tinha pensado nisso no dia anterior e decidiu fazer desse desafio uma atividade diária para os jogadores. Um mercenário selecionaria dezenas a centenas de jogadores de uma vez. O número específico seria controlado por Philip dependendo da força do mercenário. Isso garantiu que a força dos jogadores estaria em uma faixa aceitável para o mercenário, permitindo-lhes lidar facilmente com qualquer situação. Philip, que era o encarregado dos dados de todos os mercenários, não se enganaria a esse respeito. Cada arena tinha milhares de jogadores e parecia uma batalha real. Além de lidar com o chefe, ou melhor, mercenário, eles também tinham que se prevenir de serem maquinados, garantindo que pudessem ficar até o fim e estar entre os sobreviventes finais. Isso se tornou uma espécie de competição. Na verdade, a ideia original de Anxiao não era fazer com que os mercenários participassem, mas simplesmente permitir que os jogadores selecionassem entre si em uma grande batalha real. No entanto, a eficiência do recrutamento seria terrivelmente baixa porque não haveria ninguém com uma força esmagadora como os mercenários. Assim, toda a batalha duraria muito tempo. Além disso, eles não teriam sido capazes de mostrar a força do Black Star Mercenary Group. Além disso, esse tipo de seleção de estilo fera teria gerado uma sensação de insatisfação nos jogadores, como se estivessem sendo desprezados. Assim, Anxiao finalmente estabeleceu seu modelo atual, usando seu grupo de mercenários para hospedar um teste. Além de melhorar a eficiência, também atuou como lubrificante, reduzindo a probabilidade de insatisfação do jogador e tornando a seleção menos violenta. A participação dos jogadores não consumia recursos e, caso falhassem, podiam aguardar o sorteio do seu número. Isso garantiu que o limite para aceitar jogadores não fosse alto, o que permitiu a participação de um grande grupo de jogadores. Além disso, o estágio atual do desastre de mutação apenas deu aos jogadores a missão de reconstruir um refúgio. Portanto, isso traria mais sabores para a vida dos jogadores. Isso pode ser tratado como um acompanhamento para a missão principal. Quanto ao local da seleção, era naturalmente a arena que Anxiao havia construído em seu santuário. A proleag foi realizada lá, mas agora que estava vazia, Anxiao a reivindicou de volta para seu próprio uso. Bennett e Wang Yu naturalmente não se opuseram a isso. 10 minutos depois, jogadores que somavam milhares se aglomeraram na arena. Essa foi a primeira batalha de seleção, e mesmo que não fosse da conta, todos optaram por se dirigir para assistir, para observar o processo específico. Erlos ficou no maior anel central enquanto abraçava seu battleship Slisingblad, olhando faminto para os jogadores ao seu redor. Ele parecia estar rodeado por ventos uivantes e frio glacial. Os jogadores espectadores começaram a discutir fervorosamente. O limite é de 2 minutos. Depois de 2 minutos, desde que não caiamos do ringue e não morramos, podemos nos juntar ao Black Star Mercenary Group. Com algumas centenas aqui, aguentar por 2 minutos deve ser uma tarefa simples. Simples? Pare de brincar. Você não viu a série de vídeos de Boom It Dog no Black Star? Esse cara é Erlos. Ele é um mercenário extremamente forte do grupo Black Star. Acho que apenas um golpe de sua lâmina pode pulverizar esta arena. Mesmo que você nunca tenha visto os vídeos dele, você deveria ter vivido a guerra ontem, certo? Você não o viu derrubando a horda de bestas? Não vi nada. Eu estava morto naquela época. Erlos examinou seus arredores. As instruções de Anxiao a ele eram para atacar apropriadamente como bem entendesse. Se ele aplicasse toda a sua força, 2 minutos seriam mais do que o suficiente para limpar o chão com eles. A maioria dos jogadores ainda estava no grau D, com alguns tendo apenas atingido o grau C, muito longe de seu padrão atual. Vendo a multidão insana de supers, uma chama de espírito de luta se acendeu no coração de Erlos. Black Star de fato não estava mentindo para ele, este lugar realmente continha dezenas de milhares de supers. Com o planeta Sunil atualmente sofrendo de uma catástrofe, Anxiao uma vez jurou a ele trazer uma onda humana mais assustadora do que a horda atual de sua catástrofe, para resolver os problemas dos Sunil de uma vez por todas. Erlos sempre acreditou nas palavras de Anxiao e, ao ver sua promessa em carne e osso, ficou comovido a tal ponto que achou difícil reprimir suas emoções.
Silenciosamente, Erlous agarrou sua lâmina cortadora de navio de guerra com força, assentindo levemente. A seleção começa agora. O som de Philip zumbia. Estrondo. No momento seguinte, a maioria dos jogadores correu em direção a Erlous de todas as direções. Uma variedade de ataques foram lançados ao longo do caminho. O grande número deles deu-lhes segurança, e eles decidiram enfrentar Erlous como fariam com um chefe, causando o máximo de dano possível. Apenas uma pequena parte dos jogadores não avançou e, em vez disso, recuou, escondendo-se atrás dos que avançavam. Vendo a massa de jogadores correndo para ele de todas as direções, a expressão de Erlous permaneceu impassível. Ele ergueu sua lâmina e girou ao redor dele como um redemoinho, liberando ondas em forma de anel ao redor dele que dispararam em direção aos jogadores, cobrindo quase metade do anel. Aniquilou todos os ataques de longo alcance e, ao se aproximar dos pugilistas, eles não conseguiram bloquear o ataque, sendo atirados diretamente para a borda da arena. Seu HP instantaneamente caiu cerca de 40%. FC Kami, este AOE é muito assustador. Isso era muito arriscado. Quase caí do ringue. Os jogadores de vanguarda sofreram um grande revés e suas expressões faciais mudaram muito. A pequena porção de jogadores que ficou de fora desde o início e assim escapou do ataque foi secretamente aliviada. Felizmente, não tínhamos a cabeça dura e conseguimos suportar o desejo de avançar. Para os jogadores atuais, a força de Erlous os superou completamente. Anxiao havia adivinhado que os jogadores teriam a mentalidade de atacar um chefe quando se aproximassem dessa batalha de seleção. Assim, ele optou por deixar Erlous lidar com o primeiro turno, dando uma imagem de invencibilidade em seu grupo mercenário. Nas próximas partidas, todos os mercenários envolvidos também estavam em seu time de elite. Não houve suspense em relação ao resultado. Mesmo que Erlous fosse fácil, esse grupo de jogadores ainda era abatido sem esforço, uma faca para uma pessoa. Os jogadores só podiam mudar seu pensamento de colisão frontal, em vez disso, freneticamente lutando em todas as direções, vagando na orla da arena para tentar sobreviver. Isso parecia extremamente estimulante. Então, os 2 minutos se passaram, menos de 10 jogadores permaneceram vivos. Somente quando Erlous embainhou sua lâmina, os jogadores sobreviventes perceberam, como se tivessem acabado de acordar de um estupor. Expressões de alegria coloriram os rostos dos sobreviventes. Nós não vamos. Os jogadores derrotados expressaram inveja e raiva. Para permitir que tais bastards furtivos ganhassem o prêmio, não havia justiça neste mundo? Das centenas de participantes, nem mesmo 10 pessoas tiveram sucesso. A porcentagem era baixa, mas isso foi feito deliberadamente por Anxiao. Ele queria diminuir a taxa de sucesso para dar a impressão de que os vencedores seriam raros, antes de permitir que a taxa de sucesso aumentasse gradualmente com o tempo. Parabéns aos que passaram. Black Star dá as boas-vindas a você. Quando voltarmos ao espaço, iremos registrá-lo na Mercenaria Alliance. Naquela época, vocês serão mercenários de verdade. Erlous estendeu a mão, apertando-a com todos os sobreviventes presentes. Essa foi outra das exigências de Anxiao, para refletir o tratamento diferenciado entre as duas partes. Os sobreviventes ficaram entusiasmados quando descobriram que a interface de sua facção havia começado a viver. Eles não precisavam mais encontrar a Black Star para navegar na loja da facção, e os itens dentro não estavam mais esmaecidos. Embora eles não possuíssem nenhum Enas para comprar os produtos, o mundo das cores era definitivamente melhor do que o cinza monocromático. Apenas a missão seleção de mercenários para este grupo de sobreviventes foi contada como concluída, e eles obtiveram 100 pontos de contribuição de facção. Tendo visto os vídeos de Boom It Dog, eles entenderam que para a favorabilidade da faction na reputação friendly ou abaixo, 100 pontos só poderiam ser comprados usando 50 Enas. Todos eles sentiram que tinham ganhado tecnicamente 50 Enas. Os poucos ficaram em êxtase de alegria. Os espectadores ficaram com inveja e perceberam profundamente um ponto-chave da conversa, que foi Erlous mencionando: volte para o espaço. Isso significa que, enquanto passarmos no teste, seremos capazes de seguir Black Star e deixar o planeta Aquamarine quando esta história terminar? Não adivinhamos errado. Black Star é de fato o guia de viagem interestelar que foi enviado para nos trazer a versão 2.0. Os olhos dos jogadores se iluminaram e todos de repente se sentiram ansiosos para se mexer, incapazes de esperar para participar da próxima seleção. As próximas seleções foram realizadas passo a passo, e Anxiao não se preocupou mais em ficar de guarda. Por causa da grande quantidade de jogadores, o cronograma de Anxiao mostrava muitas batalhas seletivas a cada dia. Uma batalha de seleção seria realizada aproximadamente a cada 20 minutos, e nos vários anéis ao redor da arena, haveria batalhas de seleção múltiplas sendo realizadas. Uma estimativa aproximada mostrou que cerca de 4 a 5 mil pessoas participariam todos os dias, com a taxa de aprovação mantida em cerca de 5%. Havia mais de 100 mil jogadores no santuário, e com cada jogador tendo uma chance, essa atividade poderia ser realizada por um longo período de tempo. Um riacho fino permitiria que a água fluísse por um período mais longo. Afinal, esse desafio não era apenas novo e interessante, a maioria dos jogadores mantinha a mentalidade de que teriam sorte. O grande mecânico An sempre acreditou que esse tipo de noção equivocada ajudava muito em seu plano, pois permitia que os jogadores pulassem de boa vontade em seu fosso. Em mais alguns dias, os jogadores vão se adaptar às batalhas de seleção. Quando eles entrarem no caminho certo e as taxas de sucesso aumentarem, não precisarei mais me preocupar com isso. Com relação aos planos para sua facção, Anxiao preparou muitos métodos. No entanto, não era o momento de utilizá-los, essa seleção foi apenas uma abertura.
Além disso, a dificuldade desse processo de seleção também criaria uma demanda para que os jogadores se fortaleçam rapidamente. Isso também permitiria um aumento em suas próprias vendas, matando muitos coelhos com uma cajadada só. Do amanhecer ao anoitecer, a praça estava lotada de gente. Depois de se afogar em sons o dia todo, Anxiao se preparou para fazer as malas. Em apenas um dia, sua experiência ultrapassou a marca do bilhão. Um total de 29 bilhão de experiência. Eu não me sentia assim há tanto tempo. Anxiao expirou confortavelmente, sentindo-se extremamente satisfeito em seu coração. A última vez que uma colheita em grande escala aconteceu para ele foi há 2 anos, antes de deixar o planeta Água Marinha. Parecia que um deserto seco estava recebendo sua primeira chuva em muito tempo. Essa quantia deve ser suficiente para eu nivelar até 120, com algum excedente sobrando. Abrindo sua interface, Anxiao estava preparado para subir de nível. Neste momento, um som estrondoso ecoou do céu. Quando ele ergueu a cabeça, ele viu uma nova espaçonave descendo lentamente. Esta era a espaçonave que ele havia enviado para buscar a Frenzied Sword e as outras. Eles finalmente chegaram. Uau! A escotilha se abriu. Frenzied Sword, Bunwich Dog, Altian e os outros jogadores carregavam jetpacks nas costas enquanto desciam para a praça. A maioria dos jogadores presentes reconheceu este lote de jogadores de alto nível. Todos eles olharam, com rostos de espanto. Ei, vocês estão de volta! Muitas pessoas os saudaram calorosamente. Este grupo de jogadores teve um desempenho brilhante na Pro League e conquistou muita fama. Além disso, eles também ficaram muito tempo fora do radar. Capítulo 517. 6 nações buscam ajuda. Frenzied Sword e os outros responderam ao entusiasmo dos jogadores antes de abrir caminho no meio da multidão e caminhar até Anxiao. Esses jogadores foram os primeiros a segui-lo no universo, e a maioria deles foram jogadores no nível de Deus em sua vida anterior. Anxiao sempre os tratou de maneira diferente. Nesse momento, ele não trocou nenhuma gentileza com eles, mas disse diretamente: "Vocês estão atrasados." Os jogadores ficaram pasmos por um momento. Pelo tom do Black Star, era óbvio que ele os tratava como se fossem seus, e eles tinham um sentimento especial em seus corações. Quando eles estavam na nave, eles descobriram que os outros jogadores também podiam se juntar ao Black Star Mercenary Group, e eles não eram mais os únicos que tinham esse privilégio. Todos eles se sentiram extremamente desamparados em relação a esse assunto. Mas, naquele momento, todos perceberam que passarinhos velhos como eles ainda tinham um tratamento especial. Agora que eles voltaram para o lado do Black Star, eles imediatamente se sentiram à vontade. Na verdade, expandir não é totalmente ruim, disse Altian. O Black Star Mercenary Group é uma facção com potencial de crescimento. Somente quando os membros da facção aumentarem, o crescimento dos benefícios que a facção pode fornecer será rápido. Os outros jogadores profissionais concordaram. De fato, com mais jogadores, a facção seria capaz de crescer rapidamente, e isso não era ruim para os jogadores profissionais na China. No entanto, embora todos eles entendessem essa lógica, eles ainda se sentiam miseráveis por não serem capazes de ter o Black Star apenas para eles. Durante a versão 1.0, Anxiao fez uso dos vídeos de Bunwich Dog para plantar um conceito na mente dos jogadores. Esse conceito era que sua facção continuaria crescendo à medida que completassem mais e mais missões. Isso fez com que os jogadores se sentissem capazes de contribuir para o crescimento da facção e obter mais benefícios com ela. Atualmente, este conceito ainda não estava profundamente enraizado no coração dos jogadores. Quando os jogadores entraram na galáxia e mais jogadores experimentaram pessoalmente este ponto por si próprios, não apenas completariam as missões com fervor, mas também chamariam seus amigos para se juntarem ao Black Star. Enganar um recuperaria seus custos, e trapacear 2 lhe permitiria ganhar o dobro. Além disso, conforme os jogadores lutavam pela facção, seu sentimento de pertencer à facção também aumentava, e isso fazia parte dos planos do grande mecânico An. Esses jogadores profissionais não demoraram e também encontraram Anxiao para aprender novas habilidades. Eles estavam ansiosos para ver Anxiao novamente porque perceberam sua vantagem. Só eles tinham Enas. Os poucos deles já haviam ido para a galáxia e tinham a iniciativa nas mãos. Anxiao permitiu que eles fossem ricos e, embora os jogadores no planeta Água Marinha só pudessem olhar para os itens na loja da facção e babar, eles já tinham a capacidade de comprar esses itens. Existem alguns itens novos na loja e também muito conhecimento avançado. Há uma nova armadura de Sunil. A versão simplificada da armadura da classe Commander tem especificações muito maiores do que a armadura da classe Nko. É uma pena que haja uma restrição de nível. Escudo eletromagnético. Este item também não é tão ruim. Não me lembro de ter visto este item antes da atualização. Todos tinham o rosto cheio de curiosidade. Havia muitos produtos novos na loja da facção e eles estavam realmente sem opções. Depois de discutir por um tempo, todos compraram os itens que queriam, sendo a maioria conhecimento avançado. Em qualquer caso, eles definitivamente não perderiam se comprassem conhecimento. Eles tinham visto o preço de mercado do conhecimento avançado na galáxia antes, e não era diferente de roubá-los do dinheiro. Os benefícios da loja da facção Black Star ainda eram os melhores. Um único conhecimento avançado exigia apenas cerca de 10.000 enas, o que era quase metade do preço de mercado. O critério para adquirir conhecimento avançado era gastar 1.500 pontos de contribuição de facção. Todos esses jogadores tinham apenas algumas centenas de pontos de contribuição. Abaixo de 1.000 pontos de contribuição, 100 pontos de contribuição podem ser trocados por 50 enas. De 1.000 pontos de contribuição a 3.000 pontos de contribuição, 100 pontos de contribuição precisaram de 500 enas para a troca. Mesmo assim, gastar um pouco mais de 10.000 enas para comprar um conhecimento avançado era muito mais barato do que o preço de mercado na galáxia.
Antes da atualização, esses jogadores haviam seguido a Anxiao por 6 a 7 missões. Tirando as taxas de reparo e despesas com novos equipamentos, eles ainda tinham de 20 a 30 mil enas. Assim, eles contribuíram imediatamente com uma grande quantia para Anxiao no momento em que a versão 2.0 começou. Em menos de 5 minutos, ele ganhou mais de 600 mil enas. Anxiao sentiu um sentimento caloroso e aconchegante em seu coração. Somente se os jogadores fossem ricos ele seria capaz de colhê-los. Este lote de jogadores que ele levou para a galáxia foi seu primeiro lote de colheitas. Anxiao já havia verificado a viabilidade de seu plano e a colheita estava dentro de suas expectativas. Para ele ter a Frenzied Sword e os outros de volta, além de deixá-los gastar dinheiro e sugar suas carteiras até o fim, Anxiao tinha outro alvo. Era para eles se tornarem um exemplo. Os outros jogadores não tinham dinheiro, então deixe-os vigiar os ricos de longe e sentir a diferença. Criar intencionalmente diferentes classes sociais para criar conflito. Este movimento de Anxiao foi realmente sujo. Enquanto Anxiao observava os arredores, ele viu muitos jogadores com rostos cheios de inveja e saudade. Originalmente, todos eles eram camponeses pobres que não tinham nenhum dinheiro, mas agora que viram Frenzied Sword e os outros comprando os itens que eles não podiam pagar como um bando de novos ricos, um desejo mais intenso foi imediatamente aceso em seus corações. Mesmo que Anxiao já tivesse aguçado o apetite dos jogadores a ponto de eles ficarem babando, Anxiao não se importou de pegar alguns pratos novos para eles verem. Ele era o mais hábil em fazê-los babar. Depois de atender aos pedidos de Frenzied Sword e dos outros, o céu estava escurecendo e o sol se pondo. Anxiao não ficou para trás e deu a Frenzied Sword e os outros a missão de ajudar o santuário antes de deixar a praça. Ele ainda tinha outras coisas para fazer e não ficaria ali de dia para noite. Devo aumentar meu nível primeiro. Após um ligeiro atraso, quase me esqueci deste assunto. Abrindo a interface, Anxiao jogou toda a experiência que tinha acabado de ganhar e finalmente ouviu o som dele subindo de nível novamente. Mecânico de guerra nivelado até o nível 20, máximo. 300 energia, 3 dex, 3 end, 5 int. Você recebeu 6 pontos de atributo grátis. Você recebeu 1 ponto potencial. Seu nível total atingiu 120. Você ativou a próxima fase da missão de promoção. Missão de promoção de nível 120 segredo de energia. Alcance de nível de energia no nível 10. Na verdade, é esta missão de promoção. As sobrancelhas de Anxiao se ergueram e ele ficou bastante surpreso. Segredo de energia não era uma missão comum. Não foi difícil, já que ele não precisava lutar, mas precisava de um pouco de tempo. Era necessário que o nível de energia do personagem atingisse um certo padrão, e esse padrão seria definitivamente mais alto do que o nível atual. Agora que ele estava no nível 120, a energia de Anxiao estava em 8.360 pontos e ainda estava no nível 9. Isso significava que sua energia lhe daria o nível 9 de bônus estatístico. O conceito de nível de energia também pode ser entendido como algo semelhante aos reinos de cultivo de energia interna. Sempre que sua energia atingia um certo número de pontos, ele recebia um novo nível de estatísticas de bônus. Quando ele usava suas habilidades e exauria a energia, fazendo com que sua energia caísse abaixo de um certo nível, ele perderia temporariamente a estatística de bônus daquele nível e suas estatísticas gerais seriam temporariamente reduzidas. Era semelhante a ele estar exausto em batalha e fazer com que sua capacidade de combate diminuísse. As estatísticas de uma pessoa estariam em seu pico apenas quando a energia fosse mais abundante. O nível 10 de energia exigia 9.000 pontos de energia e Anxiao ainda estava a algumas centenas de pontos de distância. Essa pequena lacuna não foi difícil de preencher. Contanto que ele encontrasse uma ou duas técnicas de treinamento de energia e as treinasse ao máximo, ele seria capaz de completar a missão. Em sua vida anterior, aumentar o nível de energia de uma pessoa tinha sido uma forma de aumentar a força depois de atingir o nível máximo. Muitos jogadores encontrariam NPCs para aprender novas técnicas de treinamento de energia, na esperança de alcançar um novo nível de energia para que suas estatísticas recebessem um grande impulso. Esta missão de promoção não é muito difícil. Bennett, Erlows ou Armon devem ter diferentes técnicas de treinamento de energia e, com nosso relacionamento atual, os três não devem rejeitar compartilhá-lo comigo. Anxiao acenou com a cabeça. Como a missão de promoção não era difícil, ele guardaria seu cartão de conclusão de missão para usar mais tarde. Além da missão de promoção, havia também a missão de avanço de classe para sua classe de mecânico. Requisitos de avanço de classe. Aprenda qualquer um dos 3 conhecimentos de ponta a seguir e aumente-o ao nível máximo. Tecnologia de maquinário duplex UG, super nanotecnologia ou tecnologia de inteligência artificial avançada. Nota: sua escolha de conhecimento determinará o resultado de seu avanço de classe. Esta missão estava dentro das expectativas de Anxiao. O próximo requisito de avanço de classe de mecânico de guerra foi corrigido e todos os jogadores da classe mecânico teriam a mesma missão. Durante a primeira missão de avanço de classe de um mecânico, eles enfrentariam a escolha entre 3 rotas diferentes: mestre de canhão, pugilista mecânico e mestre de maquinário. Nesta fase atual, a mecânica enfrentou outra nova escolha. Eles teriam que escolher entre os ramos armado, controle ou energia para se especializar.
Enorme Duplex Machinery Technology seria percorrer o caminho de máquinas de grande porte, Super Nanotecnologia percorrer o caminho da nanotecnologia e Advanced Artificial Intelligence Technology trilhar o caminho da tecnologia virtual. Todos os três caminhos tinham suas próprias vantagens e desvantagens, e um ainda seria capaz de aprender o conhecimento das outras subclasses após o avanço de classe. Acontece que eles colocariam ênfase em diferentes habilidades. Assim como o conhecimento dos mestres de canhão, pugilistas mecânicos e mestres de maquinário era o mesmo, mas as habilidades que eles obtiveram foram diferentes. Além disso, a maior diferença seria o número de pontos potenciais necessários para aprender o conhecimento. Por exemplo, se alguém se inclinasse em direção ao ramo armado, os dois níveis finais de conhecimento avançado dos outros dois ramos seriam o triplo. Quanto ao ramo que ele deveria escolher, Anxiao nem mesmo precisou hesitar. Ele queria escolher o caminho da tecnologia virtual. Houve algumas razões para isso. Primeiro, ele definitivamente encontraria mecânicos de alto escalão no futuro, e a tecnologia virtual permitiria que ele evitasse que suas próprias máquinas fossem controladas pelo oponente. Caso contrário, suas máquinas podem acabar sendo infiltradas e roubadas por seu inimigo. Em sua vida anterior, ele sofreu muitas perdas por causa disso. Embora os ramos armado e energia parecessem extremamente legais, eles não eram tão importantes quanto a tecnologia virtual de aparência insignificante. Independentemente de quão poderosas suas máquinas eram, no momento em que seu inimigo se infiltrava em suas máquinas, elas não eram diferentes da sucata e podiam até acabar atacando-o. Em segundo lugar, porque Anxiao não temia o alto custo dos pontos de potencial. Um jogador comum acharia impossível aprender todo o conhecimento de uma classe, pois os preços altíssimos os fariam se desesperar. No entanto, isso não era impossível para Anxiao. Enquanto ele tivesse a enorme fazenda de experiência chamada de jogadores, sua velocidade de coleta de experiência seria muito mais rápida do que a dos jogadores. Contanto que ele aumentasse todas as suas habilidades aos níveis máximos, ele poderia lentamente economizar pontos de potencial. Portanto, o impacto negativo não foi tão grande para ele. Ainda tenho outros 200 milhões de pontos de experiência. Não vou me apressar para terminar meu avanço de classe. Vou primeiro completar minha missão de promoção e acumular mais experiência. Nesse momento, posso subir de nível com uma única tentativa. Anxiao olhou para suas estatísticas de nível 120 e jogou todos os seus pontos de atributo livre na inteligência. Ele finalmente quebrou a barreira dos 900 pontos. Em seguida, ele fechou a interface e voltou para sua residência. Um setor independente foi criado na região central do santuário para que ele e os mercenários ficassem. Depois de fazer a última curva, Anxiao repentinamente parou seus passos. Bennett estava esperando por ele do lado de fora da porta. Black Star, as 6 nações querem falar com você. Bennett foi direto ao ponto. Eles não conseguiam ficar parados. Os olhos de Anxiao brilharam. Depois de esperar por um dia, as 6 nações finalmente tomaram uma decisão. Agora era a hora de ele extorquir eles. As 6 nações no passado estavam do lado de Godora, mas agora ele tinha a iniciativa em suas mãos e chegou antes de Godora. Seu status hoje era diferente de antes. Se ele poderia ou não converter este planeta novato em uma base de longo prazo, seria determinado pelo resultado desta negociação. Capítulo 518. A moeda de troca é o futuro. Quando os dois entraram na sala de conferência secreta, os escalões superiores das 6 nações já estavam esperando há um tempo. A tela gigantesca na sala de conferências mostrou as imagens dos líderes das 6 nações. Esta foi uma videoconferência de longa distância. No momento em que Anxiao entrou, os escalões superiores das 6 nações começaram a medi-lo. Anxiao então se virou e lançou um olhar para Bennett, que recuou para o lado para indicar que não participaria das negociações. Os líderes de Star Dragon, Esla, Raylen, Teseu, Maple e Ordina, acredito que este deve ser nosso primeiro encontro. Boa noite, cavalheiro, Anxiao disse com um tom calmo. Olá, fantasma negro. Mais precisamente, você deve ser chamado de Estrela Negra agora. Percebemos você há muito tempo e estamos muito felizes com essa conversa. O líder do Star Dragon respondeu com um sorriso amável. Como Anxiao já havia trabalhado para a agência de inteligência do Star Dragon, o relacionamento deles era o melhor, e o líder do Star Dragon era o representante para esta conferência. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Eu sei quais são todas as suas intenções. Basta ser direto. Bennett entende nossas intenções, mas gostaríamos de ter uma conversa pessoal com você. Bennett disse que o propósito de seu retorno é proteger este planeta e seus habitantes de serem destruídos pelo desastre de mutação. Você é uma pessoa de classe e nós realmente o admiramos. Como você observou, nossos cidadãos vivem sob ameaça e preocupação a cada dia, e esperamos buscar sua ajuda por meio deste encontro. O líder do Star Dragon não fez rodeios e foi direto ao ponto. Quais são os seus pedidos? Esperamos que você possa ajudar a restaurar nosso sistema social fragmentado e salvar nossos cidadãos que estão em perigo. Como você quer que eu alcance isso? Anxiao disse pacientemente. Depois de alguma discussão, todos nós esperamos que o santuário possa compartilhar a receita do supressor e suas matérias-primas conosco, e enviar pessoas para nos instruir sobre o processo de preparação. Ao mesmo tempo, esperamos obter uma grande quantidade de supressor completo para resolver as necessidades imediatas de nossos países.
Precisamos primeiro recuperar nosso prédio do governo e exército antes de tentar colocar em quarentena e salvar nossos cidadãos. Enquanto pudermos recuperar nossas forças, seremos capazes de evitar que a situação piore. Neste processo, esperamos pedir emprestada a força de seus guerreiros e frota. Iremos informá-lo novamente de nosso plano detalhado. Não parece tão ruim. Vocês demoraram um dia para entrar em contato comigo para discutir esse plano, certo? Anchial disse calmamente sem dar uma resposta. Então, que tipo de benefícios eu vou ganhar? Os líderes das 6 nações ficaram chocados por um momento. Você não voltou especialmente para deter a calamidade? Você não ajudou os refugiados incondicionalmente? Por que você está falando sobre benefícios agora? Por que você está tão surpreso? Anchial ergueu as sobrancelhas. Isso não é um comércio? Se não houver nenhum benefício, não perca meu tempo. Isso. Ninguém poderá evitar a calamidade, e lutar contra a calamidade é responsabilidade de todos. Por que isso seria uma troca? Você não voltou para salvar os habitantes deste planeta? O líder de Ordina interrompeu. De fato, mas não é disso que estamos falando agora. Anchial cruzou os braços e continuou. Todos vocês querem pedir minha força para restaurar seu controle sobre sua nação. Eu o ajudo a restaurar a estabilidade de sua nação e você me dá benefícios em troca. Este é um comércio justo. Se não, por que devo ajudar todos vocês? Ajudar nos permitirá que mais refugiados sejam salvos. Isso não é um motivo? O líder de Esla disse. Todo mundo tem que morrer eventualmente, e é uma quimera salvar a todos no planeta, disse Anchial. Todos vocês leram meu arquivo antes e sabem que não sou um idealista. Meu objetivo é deter esta calamidade para que este planeta não seja destruído. Independentemente de quantas pessoas morram, serei capaz de aceitar o resultado. Não faça uso disso para me manter como refém. Não sou Bennett e não sou tão bom quanto ele. Este não é um chip que vocês podem usar para me fazer o que quiserem. A vida e a morte do seu regime não tem nada a ver comigo. Posso apenas guardar o santuário e esperar que refugiados de todo o mundo busquem minha ajuda. Eles não esperariam tolamente por suas mortes em sua nação. Quando todos os seus regimes forem destruídos, posso apoiar o santuário para se tornar o novo e único governante do planeta. Bennett abriu a boca e quis dizer algo. Ele não tinha a ambição de governar e não concordava com este ponto. No entanto, após alguma hesitação, ele decidiu observar de lado e confiar em Anchial. Eu não nego que todos vocês realmente pretendem salvar seus cidadãos. No entanto, seu maior motivo é pedir emprestados nossos supressores e minha força para evitar que seu regime entre em colapso. Isso é algo que você não pode negar. Anchial balançou a cabeça e disse friamente. Já que todos vocês estão implorando por ajuda, certifique-se de que pareça que está procurando ajuda. Quem tem o direito de fazer exigências sou eu, não vocês. Os líderes das 6 nações ficaram irritados e chocados. Eles nunca imaginaram que Anchial seria tão direto. Não, eu acho que você está entendendo mal alguma coisa. Você não é tão importante quanto pensa, disse o líder de Teseu. Já pedimos ajuda a Godora e eles vão chegar rápido. Estamos apenas buscando sua ajuda para que possamos salvar mais pessoas. Já que você é tão indelicado conosco, não podemos fazer nada. Espero que você se lembre de que sua rejeição fez com que muitas pessoas que poderiam ter sobrevivido morressem. Eles foram todos mortos por você. Black Star não era sua única esperança, e as 6 nações estavam apenas testando a atitude de Anchial. Em seus corações, eles ainda confiavam mais em Godora. Somos todos indivíduos sábios, então não se preocupe em usar essas palavras como uma ameaça. Não passa de uma piada. Já que vocês falaram sobre ser indelicado. Anchial balançou a cabeça e sorriu. Godora deve ser muito educado com todos vocês, mas além de fornecer o conhecimento necessário para o despertar dos super, que outra ajuda eles deram a vocês? Eles não apenas não deram nenhuma ajuda a todos vocês, como também abalaram a ordem da sociedade. Foi a aparência de Godora que causou a guerra de centenas de nações há algumas décadas, causando a morte de milhões. Além disso, a força de resgate de Godora ainda não chegou, estou certo? Os delegados das 6 nações ficaram em silêncio. Anchial ergueu as sobrancelhas e mudou de assunto de repente. Com um tom de provocação, ele disse. Há alguns anos, ajudei todos vocês a vencer a organização germinal. Naquela época, eu não participava do encontro entre todos os escalões superiores, mas hoje você tomou a iniciativa de entrar em contato comigo. Por que houve uma mudança tão drástica em nossos status em apenas 2 anos? Por que existe uma diferença tão grande? Os rostos dos líderes das 6 nações escureceram e eles sentiram seus corações serem apunhalados. Eles estavam apenas em negociação e poderiam esquecer o assunto se não fosse possível chegar a um consenso. Mas por que ele teve que derramar sal em suas feridas? Que cara cruel! Todos vocês só podem abraçar as coxas de Godora como se fossem seus ancestrais. Mesmo que todos vocês não entendam a outra parte, você ainda tem que persuadi-la com um tom amável e humilhar-se como seus netos. Quanto a mim, não apenas entendo sua civilização, como até mesmo trabalhei com eles antes. Temos uma boa relação de trabalho e posso até entrar em contato com seus escalões superiores. Algum de vocês pode fazer isso? Os rostos dos líderes estavam completamente negros. Esta era uma verdade que todos eles entenderam. Como líderes, como eles poderiam estar dispostos a não ter nenhuma autoridade em suas mãos? No entanto, a lacuna entre as duas civilizações os forçou a baixar a cabeça. Eles não sabiam sobre as conquistas da Estrela Negra na galáxia, mas se Anchial estava falando a verdade, então a força da Estrela Negra era muito mais poderosa do que eles imaginavam. Anchial bateu na mesa e disse: se Godora o ajudar a lidar com o desastre de mutação, eles definitivamente partirão em suas espaçonaves no momento seguinte, deixando para trás as consequências do desastre.
Todos vocês ainda serão cidadãos de um planeta atrasado e nada mudará. Espero que Godora leve todos vocês para a galáxia. Você sabe que isso é impossível. Os olhares dos líderes mudaram e todos sabiam que o que Anxiao disse era verdade. Godora os salvaria da calamidade, mas definitivamente não os ajudaria a se desenvolver. Todos foram extremamente claros sobre isso. Foi exatamente como Godora deu a eles um comunicador galáctico, mas bloqueou mais de 99% de suas funções. Eles só podiam contatar Godora unilateralmente, mas não seriam capazes de entender a galáxia. Mesmo se o desastre de mutação fosse resolvido, eles teriam que limpar a bagunça por conta própria. Não apenas eles seriam incapazes de avançar, como sua civilização fraca poderia até mesmo regredir. Anxiao não parou por aí e continuou. Se vocês querem falar comigo em igualdade de condições, todos vocês têm que entrar na galáxia, pelo menos. No entanto, faltam algumas centenas de anos para sua tecnologia antes que você possa se tornar um membro da galáxia. Todos vocês vão colocar suas esperanças em um boom tecnológico que levaria um milagre para acontecer? Você está resignado com esse destino? O que exatamente você quer dizer? O líder do Star Dragon disse. Você não entende? Só eu. Sua única esperança sou eu. Anxiao deu um tapa forte na mesa enquanto erguia a voz. Eu sou sua única escolha porque sou a única pessoa do planeta Água Marinha que está na galáxia. Só estou disposto a ajudá-lo a se desenvolver. Os líderes das 6 nações ficaram pasmos. O que você quer dizer é, aceite a realidade. Não estou negociando sobre ajuda humanitária, mas sobre o futuro. Anxiao colocou os braços atrás das costas enquanto pressionava os líderes das 6 nações com seu carisma. Em sua vida anterior, enquanto os jogadores conseguiram completar a missão do enredo principal do desastre de mutação, eles arrastaram a missão por muito tempo. Quando Godora resolveu o desastre da mutação, as 6 nações já haviam entrado em colapso e havia apenas escuridão deixada para trás na civilização. Os cidadãos que perderam suas casas só poderiam lutar por suas vidas. Porque Godora descobriu o potencial especial do jogador através do processo de luta contra o desastre, Godora estabeleceu uma fortaleza no quase destruído planeta Aquamarine para receber o fluxo interminável de novos inumanos. Anxiao se inclinou para proteger as 6 nações. Não importa o que aconteça, era muito melhor ter um regime maduro governando o lugar, pois tornaria muito mais fácil para qualquer organização funcionar no planeta. O planeta Aquamarine era um planeta novato, e se Anxiao pudesse construir uma base lá, ele seria capaz de ter um fluxo infinito de jogadores. Essas palavras imediatamente provocaram uma tempestade nos corações dos líderes das 6 nações. Todos ficaram em silêncio e começaram a pensar sobre os prós e os contras. As palavras de Anxiao realmente os comoveram. Embora Godora fosse poderoso, eles eram alienígenas, afinal, e não sua espécie. Black Star, que era do planeta Aquamarine, era realmente um deles. Mesmo que eles não quisessem admitir, sua racionalidade lhes dizia que esta era a única chance para eles mudarem o destino de sua civilização. O que você quer? O tom do líder do Hylian era rouco. Minhas palavras já são muito claras e todos vocês sabem o que eu quero. Mesmo se você não quiser dar para mim, posso pegá-lo sozinho. Suas ambições são muito grandes. Acredite em mim, a vastidão da galáxia vale este pequeno sacrifício. Você não se arrependerá de ter escolhido comprar este ingresso. Você só vai se arrepender para o resto da vida se perder esta oportunidade. Zumbido. A tela ficou preta de repente. Bennett ainda estava em estado de choque quando perguntou. Eles rejeitaram? Não. Os lábios de Anxiao se curvaram ligeiramente. Eles estão discutindo. Bennett olhou para Anxiao e disse com um olhar complicado. Você mudou. Eu não mudei. Anxiao deu de ombros e disse casualmente. É simplesmente impossível entender todos os lados de uma pessoa. Bennett não respondeu mais com o coração em uma confusão completa. Black Star queria se tornar o governante de todo o planeta. Será que o motivo de seu retorno não foi para salvar pessoas, mas para governar o planeta? Ele não sabia se as ações de Anxiao estavam certas ou não. A história provou muitas vezes a tragédia de reunir autoridade nas mãos de uma única pessoa. Ele tinha visto o resultado desolador de muitos indivíduos ambiciosos. A fonte de um desastre muitas vezes era um desejo inflado. O tempo parecia ter passado muito devagar e, após 10 minutos de espera, a tela finalmente voltou a iluminar-se. Os líderes das 6 nações apareceram e olharam para Anxiao com um olhar complicado. Contanto que você seja capaz de cumprir sua promessa, estamos dispostos a satisfazer todas as suas solicitações. Usaremos todas as nossas forças e ouviremos suas ordens. Aceitamos as suas condições. As 6 nações realmente não tinham muita escolha neste assunto. Enquanto um único regime aceitasse a proposta de Anxiao, as outras nações ficariam para trás se não a aceitassem. Star Dragon foi o primeiro a mostrar sua disposição de se submeter e, após alguma discussão, as outras 5 nações também concordaram. Black Star já havia entrado na galáxia, e não foi constrangedor para eles se submeterem a ele. Um partido sempre esteve no alto de seus tronos e os tratou como cães. A outra parte era única e prometeu ajudá-los. Já que eles queriam abraçar a coxa de alguém, eles definitivamente escolheriam o último. Eles não perguntaram detalhadamente a Anxiao o que ele poderia lhes dar porque estavam extremamente claros de que não tinham tais direitos. Este não foi um comércio justo, pois eles não tinham nenhuma ficha nas mãos.
Foi exatamente como Anxiao havia dito. Mesmo que eles não estivessem dispostos a dar, ele mesmo poderia aceitar. Era apenas Anxiao tendo pena deles. Anxiao deu um suspiro de alívio no coração e ficou muito feliz. No entanto, ele manteve sua expressão calma e disse com um sorriso: meus homens vão pousar em seus territórios em breve e ajudá-los a restaurar a ordem. Os líderes concordaram. Já que chegamos a um consenso, conte-me um pequeno detalhe de inteligência primeiro. Os olhos de Anxiao se estreitaram. Onde está a Ilha do Sino da Morte? Capítulo 519. Ilha do Sino da Morte. 1. Bell of the Atrisland era uma base secreta construída em conjunto pelas 6 nações, e eles a administraram juntos. Suas coordenadas eram um segredo absoluto, e só se podia entrar, mas não sair. Os criminosos presos nele eram todos criminosos especiais. Alguns deles eram seus inimigos políticos, alguns eram traidores da nação e alguns eram superiores que infringiam a lei. Embora as pessoas que estavam presas fossem diferentes, uma coisa era comum entre todas elas. Seus crimes não eram simples e definitivamente não seriam simples assassinos em série. Sem um talento particular, eles não teriam o direito de serem trancados na ilha Bell of Death. Muitos dos criminosos neste lugar cometeram inúmeros crimes, e a única razão pela qual as 6 nações os mantiveram vivos e os trancaram neste lugar esquecido por Deus foi por causa de seus talentos. As 6 nações esperavam torcer tudo o que valiam. Também podia ser entendido que a Ilha do Sino da Morte era um lugar onde as 6 nações mantinham seus talentos. O lugar estava repleto de talentos. Uma pequena parte dos criminosos chegou a um acordo com as 6 nações e usou-se em troca de um tratamento melhor. No entanto, a maioria dos criminosos se recusou a se submeter e zombaria de todos os negociadores enviados pelas 6 nações. Eles foram extremamente brutais e cruéis com até mesmo os guardas da prisão com medo deles. Muitos dos criminosos tiveram uma proibição total para evitar que as pessoas sequer se aproximassem deles. Ontem mesmo, as 6 nações perderam contato com a Ilha do Sino da Morte. Com o planeta inteiro sendo varrido por uma calamidade, as 6 nações não foram capazes de se proteger, muito menos o Sino da Ilha da Morte. As 6 nações não sabiam que o Bell of the Atrisland também foi afetado pelo Mutation Disaster. Os guardas da prisão adoeceram e jogaram todas as suas responsabilidades para trás. Alguns guardas da prisão até abriram os portões de metal dos criminosos e foi como se tivessem acabado de libertar um animal feroz. Puxi. Sangue humano foi borrifado ao longo de todo o corredor de metal acinzentado, e a grande lâmpada no meio da sala estava coberta com uma enorme mancha de sangue, fazendo com que toda a passagem ficasse coberta por uma luz vermelha assustadora. Um Charnook de 2 metros de altura jogou no chão o cadáver de um guarda que havia sido dividido em 2. O corpulento Charnook estava seminu com os músculos salientes, cobertos de cicatrizes de batalha e as linhas das veias naturais de um Charnook. Ele era um careca. Para ser mais preciso, todos os prisioneiros do sexo masculino foram raspados e calvos. O homem corpulento sacudiu o sangue em suas mãos e, olhando para trás, o cadáver de mais de 10 guardas da prisão pode ser visto, incluindo o diretor da prisão responsável pela região. Algumas centenas de cartuchos dourados vazios estavam espalhados por todo o chão, e alguns rifles tinham sido esmagados. Um fedor sangrento encheu a sala inteira. Os prisioneiros foram todos trancados em celas individuais e a distância entre cada cela era de algumas centenas de metros. No final dos 2 lados do corredor de metal havia uma porta de metal grossa, e cada cela estava localizada em um corredor lacrado. Não havia uma única janela no corredor, e enquanto o homem corpulento tentava cravar os punhos nas paredes, ele só conseguiu deixar uma pequena marca na parede. Ele só tinha 2 opções diante de si: ele poderia andar para frente ou voltar. Desde que estava trancado neste lugar, ele nunca havia saído de sua cela e, naturalmente, não sabia como se orientar naquele lugar. Ele não se deu ao trabalho de vestir as roupas justas dos guardas da prisão e olhou para a câmera no canto do corredor. Abrindo minha cela de repente, e ninguém me impede até agora. HMM? Há um traço de perigo no ar. O que aconteceu exatamente neste lugar? O homem corpulento murmurou para si mesmo. Por estar trancado na Ilha do Sino da Morte, nenhum dos prisioneiros teve acesso a qualquer informação e, naturalmente, não sabia o que estava acontecendo lá fora. Sem qualquer hesitação, o homem corpulento decidiu seguir em frente. Depois de algumas centenas de metros, ele foi parado por uma porta de metal. Depois de sentir a espessura da porta, ele respirou fundo e puxou o punho direito para trás. Com os músculos salientes, ele bateu com o punho enorme na porta. Estrondo, estrondo, estrondo. Depois de mais ou menos 20 golpes fortes, um buraco circular profundo foi criado na porta de metal. Quando o homem bateu na porta com o ombro, esta porta de metal foi imediatamente estilhaçada e o corredor foi aberto para ele. Caminhando por uma curta distância, ele finalmente viu a cela da prisão neste corredor. Em frente à cela estavam os cadáveres de alguns guardas da prisão, e os prisioneiros já haviam escapado da cela. Praticamente não havia chance de alguém conhecer os outros presidiários, e o homem corpulento não era exceção. Ele também não sabia quem era seu vizinho. Ele não pensou mais e continuou a caminhar. Muito rapidamente, ele viu outra porta de metal, mas essa porta já tinha um grande buraco. Obviamente, fora criado por seu vizinho, que também teve sorte. O homem corpulento não parou por aí e continuou passando por mais algumas celas. Havia algumas celas sem cadáveres, mas todas as portas das celas foram abertas. Eles foram obviamente salvos por seu vizinho. As portas ao longo do caminho foram arrombadas e ele conseguiu passar sem obstruções.
Muito rapidamente, ele começou a aumentar seu ritmo para que pudesse alcançar a pessoa à sua frente. Depois de correr um pouco e passar por uma porta, as passarelas intermináveis finalmente terminaram e havia um grande corredor na frente dele. No meio do corredor havia um tubo cilíndrico de metal preto acinzentado que conectava o solo ao teto. Este era um poço de elevador que atualmente estava rodeado por presidiários. Ao ouvir os passos do homem corpulento, todos se viraram para dar uma olhada. Outro sortudo. Aquele que escapou sozinho. Um homem magro de meia idade saiu do meio da multidão de prisioneiros e avaliou o homem corpulento antes de dizer: se você não é um dos prisioneiros que perdi no caminho, deveria ser meu vizinho do outro lado. Permitam-me que me apresente. Chamo-me Shijaki, um oficial executivo de alto nível da Organização Germinal. Eu fui pego 11 anos atrás. Membro da Organização Germinal? Não admira que você tenha sido pego. O homem corpulento assentiu. Chamo-me Tini e já se passaram 4 anos desde que fui apanhado. O que aconteceu na prisão? Por que eles libertaram todos nós? Além disso, não há ninguém se apresentando para nos impedir. Eu também não sei, mas como não há ninguém para nos impedir, esta é a melhor chance para escaparmos. Shijaki apontou para os prisioneiros atrás dele. Todos eles têm várias habilidades, e há até alguns que conhecem a geografia da Ilha do Sino da Morte. Eles podem nos tirar daqui. Um homem magro então saiu e apontou para sua cabeça. Certa vez, hackeei o banco de dados ultrasecreto das 6 nações e vi as plantas da Ilha do Sino da Morte. Mesmo que tenha sido apenas alguns segundos, memorizei cerca de 60 a 70% das informações e posso fazer um bom uso agora. Esse também é o motivo pelo qual fui pego. Em qualquer caso, a Ilha do Sino da Morte não é uma pequena ilha nos mares e seu nome é extremamente enganoso. Sua verdadeira localização é abaixo de uma cordilheira. As 6 nações utilizaram uma caverna subterrânea natural para construir esta prisão subterrânea. Há um total de 13 níveis, e cada nível tem uma passarela circular com muitas células ao longo dela. O exterior da célula é coberto com uma espessa camada de aço e cimento, e mesmo um míssil nuclear não seria capaz de explodi-la. Nem a camada superior nem a inferior são a saída, e a única saída está localizada em um dos níveis intermediários. Além disso, sua localização é extremamente escondida e a passagem subterrânea é extremamente longa. Já que todo mundo quer fugir daqui, por que você não trabalha junto com a gente? Shijaki sugeriu. Tini acenou com a cabeça e disse: quais são seus planos? Os guardas prisionais não reagiram à fuga dos presos do nosso nível e é extremamente provável que algo especial os esteja impedindo. Se os outros prisioneiros também fugiram, é extremamente provável que eles vão para o nível superior. Shijaki revelou um sorriso cruel. Depois de ficar trancado por tantos anos, é hora de recuperar algum interesse dos guardas da prisão. Tini franziu a testa, mas não disse uma palavra. Todos eles pegaram o elevador até o último andar e, no momento em que a porta do elevador se abriu, um cheiro denso de sangue os assaltou. O elevador foi cercado pelos cadáveres dos guardas da prisão. O antigo carcereiro da região jazia em um canto com o abdômen cortado e todo o intestino arrancado. Seus intestinos amarraram seu pescoço e ele realmente foi estrangulado até a morte de uma maneira extremamente cruel. No entanto, Shijaki e os outros permaneceram imperturbáveis. Não havia um único personagem amigável entre os prisioneiros, e nenhum deles se intimidou com a visão cruel. Outro grupo de prisioneiros coberto de sangue esperava pelo elevador. Era óbvio que a situação diante deles era obra de suas mãos. Existem realmente outros que escaparam? O outro grupo de prisioneiros era liderado por um homem desfigurado por uma marca de queimadura. Lambendo os lábios, ele zombou: ei, vocês perderam a diversão. Além de nós, ninguém mais está vivo. Os olhos de Shijaki se estreitaram. Ele conhecia as origens deste homem desfigurado. Este homem desfigurado era um super extremamente cruel que cometeu muitos crimes que deixavam os cabelos em pé. Mesmo ele não ousou provocar o homem diante dele sem um bom motivo e assim dizer: que tal trabalharmos juntos? Nós sabemos como escapar. Depois de pensar um pouco, o homem desfigurado respondeu com relutância: tudo bem. Os dois grupos rapidamente chegaram a um acordo e começaram a varrer a prisão nível por nível para limpar todos os carcereiros restantes e salvar os outros presos. O grupo de prisioneiros ficou cada vez maior e seu grupo já tinha algumas centenas de pessoas. Com todos os prisioneiros sendo libertados, a prisão inteira foi muito rapidamente encharcada de sangue, e todos os guardas da prisão ficaram extremamente vulneráveis diante deles. Originalmente, o sino da Ilha da Morte tinha muitos mecanismos de defesa, e eles até tinham um botão de autodestruição para evitar que os prisioneiros escapassem. No entanto, quando os prisioneiros chegaram à sala de controle, eles perceberam que toda a sala de controle estava uma bagunça completa. Os guardas da prisão que deveriam estar vigiando irromperam em uma briga, e os 12 guardas da prisão foram crivados de balas com todos eles morrendo juntos. Não admira que ninguém os tenha impedido. Todos esses guardas da prisão entraram em conflito interno? Todos eles tinham o rosto cheio de dúvidas e sentiam como se estivessem sonhando. Depois de ficarem presos por tanto tempo, eles recuperaram sua liberdade de uma maneira tão estranha. Por que os guardas da prisão lutariam entre si? Este assunto estava cheio de esquisitices. Devido à falta de informações, os presos não sabiam sobre o desastre de mutação. Foi apenas porque muitos dos guardas da prisão repentinamente adoeceram que eles conseguiram escapar com tanto sucesso. Independentemente da força de um castelo, ele seria facilmente destruído por dentro. Depois de se livrar de todos os guardas da prisão, as poucas centenas de prisioneiros descansaram no grande corredor do poço do elevador. Só então eles tiveram tempo para avaliar um ao outro. Muitos deles já foram criminosos infames, com sua notoriedade se espalhando por
todo o mundo. Muitos deles tinham ouvido falar sobre a fama uns dos outros e eram cautelosos uns com os outros. Nenhum deles poderia ser facilmente provocado. Também havia alguns novos criminosos que foram pegos recentemente e, portanto, não foram reconhecidos pelo resto. A maioria dos prisioneiros ficou trancada na Ilha do Sino da Morte por muitos anos, sendo 1 ou 2 décadas extremamente comuns. Eles haviam estado isolados do mundo por muito tempo e não estavam atualizados sobre as mudanças no mundo exterior. Tiny era um desses novatos e ninguém sabia de suas origens. Como todos eram cautelosos uns com os outros, muitos dos prisioneiros de temperamento forte controlaram seus temperamentos. Nesse ambiente onde os poderosos reinavam supremos, até os criminosos mais arrogantes baixariam a cabeça. Afinal, embora fossem cruéis, eles não eram estúpidos e não tinham a intenção de criar problemas para si próprios. Eles só queriam escapar da prisão antes de seguirem seus próprios caminhos e nunca mais se verem. Depois de se atrapalhar por um momento, os prisioneiros finalmente encontraram o túnel para escapar. Este era um túnel feito pelo homem que cortava toda a cordilheira. Depois de caminhar por cerca de 2 horas com todos os prisioneiros ficando impacientes, eles finalmente viram a luz no fim do túnel e puderam sentir o cheiro do ar fresco do mundo exterior. Estamos fora! Todos eles ficaram muito felizes e aceleraram em direção à saída do túnel. Eles estavam atualmente na borda da cordilheira, e a saída era uma caverna de aparência extremamente insignificante. Os arredores da caverna estavam repletos de vegetação densa e as folhas farfalharam com o vento. O céu estava claro e eles sentiram o calor do sol brilhando sobre eles. A sensação de liberdade encheu seus corações, e muitos deles respiraram avidamente. Todos se sentiram como se tivessem renascido naquele momento. Eles finalmente escaparam depois de permanecerem em cativeiro por tanto tempo, e sua raiva reprimida e ambição explodiram como um vulcão. Embora não entendessem as mudanças no mundo, muitos dos criminosos estavam ansiosos para voltar aos velhos hábitos e causar o caos no mundo exterior. Nesse exato momento, uma voz estrangeira foi ouvida. Que coincidência conhecer todos vocês logo após a minha chegada. Achei que você já teria escapado. Anxiao estava encostado em uma árvore enquanto olhava para os prisioneiros. Os prisioneiros imediatamente olharam com cautela enquanto avaliavam Anxiao. Todos achavam que Anxiao era extremamente estrangeiro e a maioria deles não o reconhecia. Quem é você? O homem desfigurado rosnou. Você pode me chamar de Black Phantom. Esse era meu apelido anterior. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Black Phantom? O homem desfigurado zombou. De qual buraco você saltou? Nunca ouvi falar de um personagem como você. Bang! Uma luz espessa brilhou. No momento seguinte, tudo acima do pescoço do homem desfigurado desapareceu e o cadáver sem cabeça caiu no chão. Anxiao gesticulou com o dedo, e o Floating Cannon Arrai circulou ao seu redor como um animal de estimação obediente. Ao enfrentar aqueles criminosos cruéis, ele não tinha vontade de falar com eles devagar. Você já ouviu falar de mim agora? Capítulo 520. Ilha do Sino da Morte, 2. O que? Impossível. O baque surdo do cadáver sem cabeça caindo no chão foi como um martelo em seus corações. Todos os prisioneiros presentes ficaram em estado de choque. Este prisioneiro desfigurado era um indivíduo feroz que havia matado inúmeras pessoas antes. Ele era extremamente cruel, e sua força poderosa fazia com que todos os outros prisioneiros não ousassem provocá-lo ao longo do caminho. Ele era um dos maiores especialistas no planeta Aquamarine. No entanto, pensar que ele realmente foi morto em um piscar de olhos, sem ao menos uma chance de revidar. Todos eles olharam para Anxiao em choque. Como pode haver uma pessoa tão poderosa no mundo? Ao testemunhar essa cena, Anxiao franziu a testa e disse desapontado. Isso não pode estar certo. Nenhum de vocês, carecas, sabe meu nome? Seu nome? Black Phantom? Todos os prisioneiros se entreolharam em silêncio. Eles haviam estado trancados na prisão por muito tempo e realmente não tinham ouvido falar desse nome antes. Os guardas da prisão definitivamente não revelariam nenhuma notícia sobre o exterior a eles, e apenas um pequeno número de prisioneiros que haviam sido trancados recentemente experimentou a destruição da organização germinal. Tiny saiu da multidão e disse com um tom solene. Black Phantom, nome verdadeiro Anxiao, um traidor da organização germinal e também a principal razão por trás da destruição da organização germinal. Você é a pessoa mais famosa que incitou a guerra nos últimos 5 anos e também a pessoa que criou a situação de paz nas 6 nações. Além disso, sua força está acima de todos os guerreiros famosos, e você está no auge do planeta Água Marinha. Sua força está acima dos 3 reinos tradicionais, e sua força representa o 4º reino. Ele sabia sobre Anxiao. No entanto, seu conhecimento estava limitado às notícias antes de Anxiao deixar o planeta. Pelo menos há alguém com olhos. Anxiao então se virou, mas antes que pudesse dizer uma palavra, um suspiro de choque soou. O que? Organização germinal foi destruída? Shijaki parecia incrédulo. Ele era um diretor executivo da organização germinal que estava preso por 11 anos e um dos braços direitos do líder. Antes de ser capturado, a organização germinal ainda estava no auge de sua força e ele sempre acreditou que o líder levaria a organização germinal a cumprir seu objetivo. No entanto, ele nunca poderia ter imaginado que depois de ficar preso por mais de 10 anos e finalmente recuperar sua liberdade, ele ouviria sobre a organização
organização germinal sendo destruída. Não apenas ele, havia alguns outros prisioneiros que ficaram extremamente chocados. Meu Deus, o que aconteceu enquanto estávamos trancados? Já que alguém me conhece, não me incomodarei em perder meu fôlego. Anxiao ficou satisfeito. Seu olhar então varreu os prisioneiros diante dele, e ele encontrou muitos rostos familiares. Na vida anterior de Anxiao, Shijaki havia retornado à organização germinal após sua fuga, que não havia sido dizimada por uma bomba nuclear naquele tempo. Ele havia criado muitos problemas durante o desastre da mutação, e para lutar contra Godora, para o qual as 6 nações se inclinavam, ele se posicionou ao lado da Estrela Negra. Com a destruição da organização germinal, isso não afetou apenas o enredo da versão 1.0, mas também afetou a versão 2.0. Originalmente, os jogadores da organização germinal tinham recebido um canal para entrar na galáxia, mas esse caminho foi cortado por Anxiao. Não havia mais acampamento da organização germinal, e Darkstar também havia perdido a bucha de canhão que deveriam ter. Tiny foi um personagem importante no Mutation Disaster da versão 2.0. Ele foi o primeiro a encontrar a fonte da mutação na vida anterior de Anxiao e foi possuído pela fonte da mutação. Porque ele compartilhava o desejo intenso que a fonte da mutação tinha por energia. Ele não foi capaz de se controlar e sugar energia de onde podia. Isso resultou no crescimento rápido da fonte de mutação e acelerou o progresso do desastre de mutação. Ele havia sido um grande inimigo dos jogadores e o principal antagonista. A fonte de mutação tinha um grande desejo por energia e, embora pudesse se mover por conta própria, sua velocidade de movimento era muito lenta. Assim, ele possuiria um corpo humano para ganhar uma ferramenta para coletar energia. Embora a fonte de mutação fosse capaz de afetar as ações de um indivíduo por meio de hormônios, ela não era capaz de controlar os pensamentos e ações de um indivíduo infectado. Assim, a fonte de mutação não foi capaz de fazer uso dos indivíduos infectados para transferir uma grande quantidade de energia para ela. Além dos dois, os outros prisioneiros também haviam desencadeado tempestades no planeta Água Marinha e se tornado novos alvos para os jogadores exterminarem. Anxiao tinha ido para a Ilha do Sino da Morte mais cedo apenas para se livrar desse coringa e garantir que seus planos não fossem afetados. Contratá-los era apenas algo que ele fazia de passagem. A força das superas do planeta Aquamarine não conseguia mais acompanhá-lo, e apenas alguns prisioneiros que tinham algumas características especiais valiam alguma coisa para ele. Assim como Emerald Grass. De acordo com seu entendimento sobre os prisioneiros em Bell of the Atrisland, eles eram um bando indisciplinado e indomável, então ele não planejava subjugá-los com razão. Depois de chegar, Anxiao usou um grande radar de força vital para escanear o local e notou um grande número de seres vivos movendo-se no subsolo. Como tal, ele decidiu esperar na entrada e pegar todos os prisioneiros de uma só vez. O dispositivo antivigilância das 6 nações estava cheio de lacunas e como uma folha de papel fraca diante de seu equipamento. Quais são os seus motivos? Os prisioneiros exibiram olhares de cautela. Não fale tanto, CRP. Uma calamidade está varrendo o planeta Aquamarine, e cada talento é extremamente importante. Eu descobri a localização da prisão pelas 6 nações e estou aqui para dar a todos vocês a chance de se redimirem e contribuírem com a sociedade. Impossível. As 6 nações nunca revelariam a localização desta prisão secreta. Alguém gritou. Anxiao ergueu as sobrancelhas e acrescentou. Oh, as 6 nações estão agora sob meu comando. Todo mundo estava sem palavras. Como as 6 nações poderiam ouvir os comandos de um indivíduo? Esse sujeito estava definitivamente tentando assustá-los. Mesmo se ele quisesse se gabar, ele deveria ser mais realista ao se gabar. Ele achava que eles eram idiotas. Quem se importa com você? Este papai aqui não está nem um pouco interessado. Eu não estou pedindo ajuda. Anxiao esticou os braços e disse sem emoção. Levando em consideração todas as suas capacidades destrutivas, para evitar que a situação piore, não permitirei que aqueles que me rejeitam saiam com vida. Assim, ou você se submete ou morre. Ei, que fanfarrão. Que ameaça assustadora. No entanto, não tenho medo de você. Nesse momento, um homem com uma tatuagem de aranha saiu do meio da multidão sem deixar vestígios de medo no rosto. Mate-me se você tiver a habilidade. Os olhos dos outros prisioneiros brilharam. Esse cara era o Aranha Negra, extremamente famoso por ser difícil de lidar. Ele tem um tipo de habilidade Doppelganger Esper, e no momento em que ele foi morto, ele seria revivido em um Doppelganger escondido em outro lugar. O Aranha Negra sempre sentiu que tinha um corpo imortal, então ele era extremamente arrogante e sem medo do perigo. É você. Anxiao acenou com a cabeça. Ele já havia lidado com o Black Spider antes, e esse sujeito foi enviado para a Ilha do Sino da Morte por causa dele. Sem esperar que o Aranha Negra continuasse agindo arrogantemente, Anxiao usou sua carta de invocação de personagem Ila imediatamente e lançou um ataque mental sem dizer uma palavra. O corpo de Black Spider tremia e sangue escorria de sua boca e nariz. Desmoronando no chão, ele ergueu a cabeça com grande dificuldade e disse com um sorriso malévolo. Ei, eu sou um ser imortal. Apenas espere. Eu vou te encontrar novamente um dia, e eu serei seu pesadelo eterno. No momento seguinte, ele deu seu último suspiro e faleceu no local com um sorriso malévolo no rosto. Black Spider não tinha medo da morte física, pois seu estado de vida era uma bola de energia mental. Como tal, os ataques mentais eram seu calcanhar de Aquiles. Na vida anterior de Anxiao, ele morreu pelas mãos de Ayla, e hoje, ele morreu devido às habilidades de Ayla novamente. Black Spider não sabia que ele estava realmente morto desta vez.
Mesmo no momento de sua morte, ele pensava que ainda iria acordar, mas não sabia que sua consciência já havia caído na escuridão. Era impossível para ele abrir os olhos novamente. É a primeira vez que ouço tal pedido. Eu destruí sua alma, então ele não será capaz de reviver novamente. Anxiao encolheu os ombros. Antes de esperar a reação dos prisioneiros, Anxiao disparou um par de orbes comprimidas, que se abriram em uma grande palma mecânica prateada com 7 a 8 metros de tamanho. Garras do tipo G75, um projeto da classe mecânica. Um grande braço mecânico como este era comumente usado e controlado através dos nervos, permitindo ao usuário operá-lo como se fosse seu próprio membro. Havia muitos modelos diferentes e todos eles tinham configurações diferentes. Impulsionado pela força mecânica de um mecânico, as estatísticas e o poder da garra não deveriam ser subestimados. Além de ser usado como uma habilidade de combate, também pode ser usado como uma grande ferramenta de assistente. Se um mecânico quisesse construir uma nave espacial, suas próprias mãos seriam muito ineficientes e o auxílio de tais máquinas seria extremamente importante. No ano anterior, Anxiao ficou com tempo mais do que suficiente para forjar equipamentos e preparou um grande estoque de equipamentos. A parte inferior da garra mecânica de repente expeliu chamas, e ela voou por mais de 100 metros antes de bater em um pedaço de terra vazio como uma palmeira descendo do céu. Estrondo! A terra estremeceu e uma espessa camada de solo e poeira foi levantada no ar. Uma cratera no formato de uma palma também podia ser vista no solo com rachaduras se expandindo em todas as direções como uma teia de aranha. A mão mecânica então agarrou um grande punhado de terra e jogou na frente dos prisioneiros. Além do som do solo caindo no chão, um grande baque de um objeto pesado caindo pode ser ouvido com o cheiro de sangue atacando seus narizes. Enquanto os prisioneiros não podiam ver nada além do solo, todos os seus rostos empalideceram. Eles sabiam que havia um sujeito invisível em seu grupo, o demônio invisível. Você não pode escapar dos meus olhos, mesmo se estiver invisível. Anxiao controlou o braço mecânico para flutuar acima de sua cabeça. Nem pense em tentar a sorte. Anxiao já havia detectado a presença do demônio invisível, que ele não esperava encontrar. O demônio invisível já havia lutado contra Anxiao antes e era extremamente cauteloso com ele. Assim, ele planejou aproveitar a oportunidade quando a atenção de Anxiao se fixou nos prisioneiros para que partissem discretamente. No entanto, ele acabou sendo esmagado por uma palma mecânica. Com a força atual de Anxiao, livrar-se do demônio invisível foi tão fácil quanto matar uma mosca. Não seria exagero dizer que ele foi capaz de exterminar todo o planeta água marinha com a força de uma única pessoa. Aqueles criminosos poderosos aos olhos das pessoas comuns não eram mais do que andarilhos galácticos de terceira categoria aos seus olhos. Tudo bem, tudo bem. Apresse-se e me dê uma resposta. Meu tempo é muito precioso. Anxiao estalou os dedos. O Floating Cannon Array imediatamente cercou os prisioneiros, e os dedos da garra mecânica se transformaram em 5 grandes barris, acumulando energia para um ataque. Os prisioneiros tinham olhares irreconciliáveis em seus rostos. Depois de finalmente conseguirem escapar, eles encontraram alguém poderoso o suficiente para deixá-los desesperados. Eles tinham acabado de sair da cova do lobo, mas entraram na caverna do tigre no momento seguinte. Com a força do fantasma negro, mesmo se todos eles atacassem juntos, eles certamente seriam exterminados. A situação não estava sob seu controle e os prisioneiros não tinham escolha a não ser engolir sua raiva e se submeter. No entanto, nenhum deles se submeteu de bom grado, e todos estavam planejando seu próximo movimento. Finja submeter-se a ele e escapar quando tivermos chance. Muitos prisioneiros tiveram esse pensamento. Depois de fazer uma contagem, Anxiao disse: o número de fatalidades é menor do que eu imaginava. Parece que todos vocês sabem qual é a decisão certa a tomar. Siga-me de volta ao santuário. A bordo do navio. A bordo do navio? Qual navio? Não deveríamos pegar um avião? A multidão ficou pasma. Zumbir. O céu então começou a se contorcer, e uma nave gigante apareceu no céu claro. Anxiao havia chegado lá em uma nave espacial, mas estava em modo furtivo. O modo furtivo tinha acabado de ser desativado e, portanto, os prisioneiros só puderam ver a gigantesca nave naquele momento. Era semelhante a um castelo flutuando no espaço. As mandíbulas de todos os prisioneiros caíram e eles ficaram atordoados. Meu Deus, a nave a que você estava se referindo é uma nave espacial? Embora soubessem que Anxiao era extremamente poderoso, por causa de sua falta de informações e noções preconcebidas, eles pensaram que Anxiao ainda era um membro do planeta água marinha e nunca havia considerado a galáxia. Naquele momento, o surgimento desta espaçonave havia abalado sua visão de mundo e estava completamente fora de suas expectativas. Eles originalmente não acreditavam que as 6 nações se submeteriam a Anxiao, mas ao testemunhar a cena diante deles, essa crença vacilou. Todos os prisioneiros não pensavam mais em fugir ao embarcarem na espaçonave com expressões amargas. Na frente de Anxiao, os criminosos ferozes se tornaram ovelhas dóceis. Quando o último prisioneiro caminhou até o lado de Anxiao, ele de repente parou perto da escotilha da espaçonave e olhou para Anxiao com hesitação. Você se lembra de mim? Anxiao parou por um momento e estudou o prisioneiro à sua frente cuidadosamente antes de engasgar. Anis? Isso mesmo. Anis riu amargamente. O que você está fazendo aqui? Bennett e eu pensamos que você tinha desaparecido. Anxiao estava com o rosto em choque. Ele tinha uma missão oculta emitida por Anis chamada Nova Era, Origem, e seu trabalho era descobrir o segredo por trás da história do planeta Água Marinha. Antes de Anxiao deixar o planeta Aquamarine, ele alcançou a terceira fase da missão. No entanto, por causa do súbito desaparecimento de Anis, não houve nenhuma pista subsequente. Como a missão não havia falhado, Anxiao teve a sensação de que Anis ainda estava vivo. Anis sendo trancado na Ilha do Sino da Morte
morte estava completamente fora das expectativas de Anxiao. É uma longa história. Anis balançou a cabeça desamparadamente. Eu descobri um segredo chocante, e esse segredo me colocou em grave perigo. Os outros estão mortos e eu sou o único vivo. Anxiao franziu a testa e adivinhou. Já que você foi trancado na Ilha do Sino da Morte, o culpado são as 6 nações? Você descobriu um segredo que eles queriam esconder? Não. Anis balançou a cabeça. Enquanto as 6 nações me pegaram, eu estava à beira da morte naquela época. Em vez disso, salvaram minha vida. Então, por que você está trancado? Anis riu amargamente. Talvez seja por causa de um Godoran morto ao meu lado. O quê? Anxiao estava pasmo. Por que você conheceria um Godoran? Suspiro. Vamos conversar no navio. Você já tem uma nave espacial agora e está realmente diferente de antes. Talvez só você seja capaz de fazer uso da pista que encontrei. Anis cerrou os punhos com uma fúria reprimida na voz. Meu palpite é que realmente existe um cérebro por trás do estado crivado de guerra do planeta Aquamarine, e Godora é a fonte da guerra.